Para Iemanjá e Oxum. Querida vó Antônia. Minhas lembranças de você têm gosto de manga verde e doce de abóbora. Tem cheiro de feijão e jantar às 6 da tarde. Você me adoçava a boca e benzia a alma. É cobreiro, tem que benzer. Ou, essa menina está iguada, dê o que ela quer comer. Eu amava passar minhas férias na sua casa, sentir o amor em sua melhor forma. Guardo na memória os mimos, as broncas na minha mãe quando ela brigava comigo, o cheiro do Yamasterol no cabelo. As mesadas que me dava escondido, os passeios com o tio Edson. Como meus pais não tinham carro, uma das minhas maiores alegrias era saber que o tio Edson estava indo a Santos me buscar para passar férias com você em Piracicaba. Lá em casa, só quem passava de ano direto tinha esse benefício. Muitas vezes fui sozinha, sem Denise, Helder e Dara, o que eu adorava, confesso, pois sem meus irmãos por perto teria você só pra mim. Quando Dara ia, a gente não somente disputava sua atenção, mas também disputava para ver quem atenderia aquele telefone bonito que você tinha. A vencedora sempre acabava caçoando da perdedora. Como morava em apartamento, eu adorava brincar pela sua casa, vó, correr pelo quintal, subir nas árvores, fugir dos meus primos que colocavam cigarras no bolso para meter medo em mim. Parem de assustar sua prima, você dizia. Eu admirava sua coragem em acender uma tocha de fogos para queimar a casa que os marimbondos insistiam em construir na entrada da sua casa no bairro São Dimas. Quando algum te picar, quero ver você sentir pena, dizia quando eu lamentava a morte dos bichos. Aliás, foi numa dessas férias com você que eu fui picada pela primeira vez por uma abelha. Voltei chorando para casa, aos berros, e você gritando: o que foi, menina? Foi toda uma operação de guerra para conseguir tirar o ferrão. Depois, você passou uma mistura de ervas que fez meu braço desinchar rápido, e logo eu estava na rua de novo. Lembro das idas ao supermercado, onde eu podia comprar tudo o que eu quisesse. Minha neta de Santos está aqui, você dizia para as vizinhas quando ia comprar pão. Ficava tão orgulhosa, tão animada. Nem bronca você conseguia dar direito em mim. Uma vez, quando eu era adolescente e minha mãe me pegou fumando, ela fez um baita drama. Reagi: você também fuma, mãe, e Dona Irani ficou sem respostas, o que era raro, você sabe. Uma das saídas que ela encontrou foi dizer que se você estivesse viva me daria uma bronca. É claro que você não gostaria de saber que eu estava fumando, mas eu sabia que somente me diria para não fazer mais. Eu não gostava de fumar, só queria entrar na moda dos cigarros com gosto de canela. Logo após esse flagra, fui passar férias em Piracicaba, e minha mãe encarregou o tio Edson de brigar comigo. O máximo que ele conseguiu falar, enquanto eu lavava a louça, foi: e o cigarrinho? Eu entendi o recado, não respondi, e ele não voltou a tocar no assunto. No dia seguinte, meu tio e eu combinamos de mentir que eu havia levado o maior sermão para agradar minha mãe. Ainda bem que ela nunca soube a verdade. Dona Irani sempre dizia que eu levava todo mundo no bico. Lembro também, vó, de seu colo quente e amoroso, das suas mãos rápidas que benziam meu corpo enquanto sussurrava rezas quase incompreensíveis. As mesmas mãos que benziam eram as que preparavam comidas fartas e apetitosas no domingo. Que saudade de suas mãos lindas, mãos com história, com calos, mas macias ao acarinhar e trançar meus cabelos. Hoje tento entender o significado de certo mistério que te envolvia. As histórias de ninar que você me contava, tão doces e delicadas, contrastavam com aquelas que minha mãe contava sobre você, histórias que falavam de uma mulher brava, que batia nos filhos, atirava tudo o que via pela frente. Aliás, minha mãe detestava o nome Irani Benedita e não fazia a mínima cerimônia em dizer isso. Ser chamada de Ditona na infância a aborreceu. Bom, você sabe, minha mãe não perdia a oportunidade de dizer. Quando você ia a Santos nos visitar, eu mal dormia na véspera, de tanta ansiedade. Como era gostoso tê-la em casa nos mimando. Sempre trazia na mala presentes para os nitos, fazia doces deliciosos para todos, cuidava para que ninguém brigasse. O que eu mais gostava era ter você comigo, trançando meus cabelos. Todas as vezes que você ia embora, eu chorava. Até hoje despedidas são difíceis para mim. Com os tios Edmilson e Edson também era assim. Você deve ficar feliz em saber que, mesmo após sua morte, eles frequentemente iam a Santos passar as férias com a gente. Em toda despedida, choravam ao abraçar minha mãe. Você sabe, o tio Dima e o tio Edson eram muito ligados à irmã. Eram e continuam sendo. Ainda hoje, quando me encontram, eles se emocionam, dizem que a veem. Conversamos sobre isso sempre que nos reunimos, quando é possível, hoje menos que antes. A família cresceu bastante. Nunca consegui perguntar a você como foi criar 7 filhos com meu avô. Como foi ser a mãe da Edna, do João, do José Roberto, da Irani Benedita, do Avelino, do Edson e do Edmilson. Como foi ser a esposa de José dos Santos. Como você se sentiu ao construir uma boa casa depois de uma vida inteira trabalhando fora, em casa de família. Como foi ser a matriarca de uma das poucas famílias negras de São Dimas, bairro que depois se tornaria de classe média. Como você lidava com o racismo.
Será que pensava sobre isso ou foi forçada a naturalizá-lo? Eu não tive tempo de lhe perguntar nada disso. Quais eram os seus sonhos, seus medos? Um bicho barbeiro te picou, e você precisou colocar um marca-passo. Com a saúde muito fragilizada, aos 68 anos você nos deixou, com muito ainda para viver. Minha mãe faleceria 8 anos depois, ainda mais jovem que você, com 51 anos e 23 dias. Evitei essa conversa por muito tempo. Confesso que sucessivos lutos. Meu pai morreu um ano após minha mãe me fizeram agir no automático. A ferida que sangra agora é velha, uma ferida que foi aberta anos atrás e não cicatrizou. E toda vez que sinto dor parecida, mesmo vindo de situações diferentes, o corte se põe a sangrar de novo, e muito. Mas agora me sinto pronta, vó. Minha dificuldade em assumir a tristeza me atrapalhava. Eu só fui chorar a morte dos meus pais depois de algum tempo. Lembro que um dia tocou a La Clairefontaine no rádio e eu desabei. Os versos "Há muito tempo que eu te amo, jamais te esquecerei" despertaram em mim todas as lágrimas represadas, todo o amor que precisava ser filtrado por águas salgadas. Eu jamais esqueceria meus amores primeiros, mas era preciso uma canção cantada com ternura para me lembrar que eles precisam ser eternizados sem dor em demasia. Como essa dor será carregada para sempre, ela não pode nos fazer afundar e esquecer as memórias felizes. Para que não evitemos um sorrisinho de canto quando nos pegamos repetindo aquilo que condenávamos nos nossos pais. Para que seja possível rir do dia em que fugimos de uma surra. Para que possamos ir atrás do caderno de receitas toda vez que bater a saudade de acordar com o delicioso cheiro de pão caseiro assando. Para trazer as memórias dos dias em que acordávamos cedo para passar o dia na praia com meu pai. No enterro de minha mãe, a mãe de uma amiga me disse: "Não chore, você precisa ser forte pelos seus irmãos." Sei que ela não falou por mal, mas quão cruel é dizer para uma jovem de 20 anos que ela não pode chorar a morte de sua mãe. E mais, que ela precisa ser forte. Essa imagem da mulher negra forte é muito cruel. As pessoas se esquecem de que não somos naturalmente fortes. Precisamos ser porque o Estado é omisso e violento. Restituir a humanidade também é assumir fragilidades e dores próprias da condição humana. Somos subalternizadas ou somos deusas? E pergunto, quando seremos humanas? Muitas vezes eu me tranquei no banheiro para chorar, porque eu não me sentia à vontade para fazer isso na frente dos outros. Não chore, não fique assim, as pessoas diziam se me vissem. Há uma obrigação de felicidade insuportável. Uma obrigação de fortaleza insuportável. Em geral, as pessoas não se interessam em nos perguntar onde e como dói, pois acreditam que já conhecem o antídoto para a dor, ou que simplesmente não há necessidade de senti-la. Numa das poucas vezes que me abri e falei da minha dor, ouvi de uma vizinha que a vida é dura para quem é mole. Eu era muito jovem, mas sempre soube identificar a indiferença. A indiferença a outras realidades e vidas que não haviam começado com cheiro de talco e cama confortável. Sua vida foi dura, vó, mas você estava longe de ser mole. Conseguiu jorrar amor pelas frestas do concreto e possibilitar um mundo sem náuseas para uma menina preta que buscava sentido na vida. Mas seria perda de tempo explicar para a vizinha que nós não éramos responsáveis pela dureza da vida, porque ela estava ocupada demais com as ofertas do supermercado e não tinha sequer disposição para um banal vai passar. A outra vez em que tentei falar das minhas dores foi no centro espírita que eu frequentava, um espaço muito importante na minha vida. Cheguei a ele por meio de uma amiga de escola quando eu tinha 17 anos. Cursei a Mocidade Espírita, a escola de aprendizes do Evangelho e tive amparo espiritual por um tempo. Quando minha mãe morreu, vó, procurei uma das dirigentes do centro para conversar. Contei das dificuldades que enfrentava, da tristeza que sentia e de como, com a volta da tia Edna para a casa dela depois de alguns meses cuidando de mim e de meus irmãos, tudo estava difícil demais para os meus 20 anos. Ela escutou com atenção, me aconselhou, mas, talvez por eu ter problemas tão distantes da realidade dela, acabou caindo no lugar comum: quando a vida te der limões, faça uma limonada. A gente sabe, vó, que na nossa família as mulheres já fizeram jarras inteiras de limonada com só meio limão, como aquele dito popular de colocar mais água no feijão. Nosso povo inventou a feijoada com restos de porco e a transformou no prato mais conhecido do país, numa espécie de milagre da multiplicação. Não nego a genialidade da criatividade, sou grata a ela, porém questiono essa fixação no escasso. De certo modo, entendi que a resposta da dirigente do centro espírita se assemelhava em muito àquela dita pela minha vizinha difícil. As pessoas estão acostumadas a reproduzir frases de efeito acreditando espalhar pílulas de sabedoria por aí. Mas tudo o que eu desejava e precisava era alguém que pudesse me dedicar alguns minutos antes de voltar metodicamente a seus compromissos e dissesse simplesmente: chore, tudo bem ficar triste, ou mãos me abraçando em silêncio, acolhendo meus soluços enquanto eu colocava para fora minha dor e saudade. Porém, ao contrário, o que vi foi a crueldade de se esperar que uma jovem de 20 anos fosse forte no dia da despedida de sua mãe. Aprendi a não chorar para não incomodar, a controlar as lágrimas em público até o momento que sequei cada uma delas até para mim.
Acreditei que eu precisava ser forte e me recusei a entrar em contato com a dor. Confesso que depois que você partiu, vó, eu perdi um pouco da vontade de ir a Piracicaba. Só voltei depois de 3 anos, e foi difícil passar na sua casa e não chorar. A Renata, filha da tia Edna, ficou morando lá. Até hoje tenho medo de entrar e não ver o lugar que me acolheu com tanto amor e por isso nunca mais fui visitá-la. Vou à casa dos meus tios, mas não consigo ir à linda casinha branca no bairro São Dimas. Prefiro manter intactas as memórias dos dias cheirando a boldo, de sentir a terra úmida do quintal no pé quando chovia e do gosto do doce de abóbora de domingo. Não quero ter de perguntar o que aconteceu com o pé de manga. É pra lá que eu volto nos meus dias tristes. Quantas histórias eu teria aprendido, quantos colos eu perdi. Sobretudo, o quanto não conheci você e Dona Irani como mulheres, para além do papel de avó e mãe. Eu não tive tempo de contar sobre minhas frustrações no amor, de mostrar como minha filha, Tulane, se parece com vocês duas. Mas acredito que contar minha própria história é um modo de revivê-las, de mantê-las vivas. Quero escrever sobre você, vó, e te contar o que não tive tempo de contar antes. Quero que muitas pessoas saibam que, para além da aspereza e dureza da vida, você transmitiu ensinamentos importantes. Afinal, como não ser dura quando a vida é assim? Como educar sem bater quando a violência era herança e cotidiano? Minha mãe nos criou assim também. Mas você quebrou esse ciclo comigo, vó, me amando como me amou. Por isso, fui capaz de fazer o mesmo com a minha filha. Você humanizou toda uma linhagem e é meu dever também humanizá-la e, ao contar a você um pouco do que aprendi, eu me humanizo também. Não apenas eu não tive tempo de conhecê-la, mas você também não pôde me conhecer. Apesar de você sempre saber quem eu era, com essas cartas quero lhe apresentar quem me tornei. Espero que não se incomode por eu chamá-la de você e não de senhora, mas é porque eu quero aqui conversar com a Antônia. Não sei quase nada da sua infância, vó, e adoraria saber mais. Do meu lado, posso dizer que não foi fácil ser uma menina preta em um bairro majoritariamente branco. Nossa família era a única negra do prédio. Meu pai e outros colegas haviam ganhado um dinheiro em um bolão da loteria esportiva e foi com a parte dele que conseguiu dar entrada no apartamento térreo da Praça Coronel Fernando Prestes, entre os canais 4 e 5 em Santos. Nosso apartamento era próprio, apesar das muitas prestações da Caixa Econômica Federal que ainda precisavam ser pagas. Foram várias as vezes em que meus irmãos e eu fomos acusados de algo que não havíamos feito ou sofrido violências que nem sequer sabíamos nominar. Lembro de uma em especial, quando eu tinha 6 anos de idade. Eu brincava com as vizinhas na escadaria do prédio, bem ao lado do nosso apartamento. Enquanto a gente combinava a brincadeira, uma das meninas brancas questionou: "Mas se Djamila é preta, ela não pode brincar com a gente, pode?" E, é verdade. Você não pode ser mãe da nossa boneca. Eu não retruquei, tinha só 6 anos de idade. Por mais que me incomodasse muito não poder brincar com elas, o que elas diziam parecia fazer certo sentido. Minha mãe era negra, meu pai era negro, meus avós eram negros, eu e meus irmãos também. Na minha cabeça de criança, aquelas palavras foram cortantes, mas lógicas. Meu pai, que tinha escutado tudo, dias depois chegou do trabalho com um presente para Dara e para mim. Nós tínhamos o hábito de esperá-lo no portão do prédio e, assim que ele dobrava a esquina, a gente corria fazendo o aviãozinho com os braços para pular no colo dele. Nesse dia, porém, estávamos em casa. Quando abri a caixa e vi a pequena boneca marrom, um mundo pareceu se abrir. Lembro até hoje do cheiro dela e da minha alegria em me exibir pelo prédio. De pegar um lençol velho, estender embaixo da escadaria e começar a montar a minha casinha, com a boneca que poderia ser a minha filha. Anos mais tarde fui entender a magnitude do gesto do meu pai. Imagino o quanto lhe deve ter doído escutar as palavras daquelas meninas, quantas memórias podem ter sido acionadas. Sem falar no quanto ele deve ter andado para encontrar, em 1986, bonecas que se parecessem com suas filhas. Quando pequena eu também me distraía colecionando papéis de carta, e amava o cheiro deles, a magia que carregavam, a sensação de paz que aqueles desenhos tão delicados me davam. Adorava trocá-los com as amigas, sempre invejando a pasta cheia de folhas que elas tinham. Eu tentava convencer a minha mãe de que eu precisava de mais papéis, mas ela sempre sublinhava, com firmeza, que era preciso garantir as compras do mês para os 4 filhos. Eu também amava olhar pela janela do meu quarto à noite, tentando ver as estrelas. Sentia saudade de algo que não sabia nomear. Nas festas de fim de ano, era pior, essa saudade sem nome aumentava. Minha mãe, com sua mania de limpeza, passava o dia inteiro faxinando. Lembro até hoje do cheiro do removedor Varsol no chão de taco. Na véspera do Natal, dava uma ansiedade gostosa usar roupas novas, sentir o cheiro das roupas novas, poder tomar um banho mais demorado sem que meu pai batesse na porta, gritando: "Tá viva aí?" Lembro quando, aos 8 anos de idade, ganhei uma boneca chamada Mãezinha, que se me ria e falava mamãe. Por alguns minutos, ela teve minha atenção. Porém nada me deixou mais fascinada do que o carrinho de bombeiro que um dos meus irmãos havia ganhado.
As sirens, o pisca-pisca e o carro rodando me deixaram hipnotizada. Os outros meninos do prédio se amontoaram para ver, e percebi que era melhor eu me manter afastada. A boneca logo perdeu a graça e passado um tempo já estava sem braço, o que deixava meu pai furioso. Eu me mato de trabalhar na estiva para vocês não darem valor às coisas. Esse sentimento de ter que fazer tudo certo porque meu pai se matava de trabalhar ou porque caso contrário minha mãe bateria na gente foi um fantasma por muito tempo. Claro que a culpa não era dos meus pais, pessoas da classe trabalhadora, que desde cedo precisaram enfrentar as durezas da vida. Mas esse modelo rígido de não pode errar jamais pode ser muito pesado. Sei que você também foi educada assim, vó. Se errar, apanha. Se errar, vai ouvir sermão de 3 horas e ser privado de tudo. Se repetir, te tiro da escola. Se não limpar a casa, te dou uma surra. Claro que precisávamos aprender a ter responsabilidades, mas éramos crianças, íamos errar e somos seres humanos, vamos errar. Essa rigidez, porém, acabou acentuando os problemas de autoestima que o racismo nos causa. Então, para me proteger, ou eu mentia ou me boicotava. Lá em casa, vó, crescemos entendendo que errar era mais um privilégio de brancos. Antes eu te bater do que a polícia, era uma frase que minha mãe dizia sempre pra gente. O medo da violência policial faz com que as mães negras não possam permitir que seus filhos errem e isso é violento também com elas. Meus colegas brancos sempre pegavam balas e bombons quando iam às lojas americanas. Era a diversão deles. Uma vez, fiz o mesmo. A surra que eu levei me fez nunca mais repetir a dose. E o pior é que minha mãe tinha razão, em situações como aquelas, crianças brancas levariam uma leve advertência, crianças negras, não? Por isso, quando errávamos a punição era rigorosa para que não esquecêssemos de como a sociedade nos trataria. Raramente havia acolhimento, nossa mãe não tinha tempo e a vida exigia. Também tinha essa, se você brigar e apanhar, quando chegar em casa vai apanhar ainda mais. E a justificativa era a velha frase de sempre, estou te preparando para a vida. Preparar para a vida, quando se trata de uma criança negra, é ser brutalizada o bastante para aprender a lidar com a brutalidade do mundo. É um ciclo que se propaga impedindo a gente de ser, somente ser. Eu passava horas fantasiando a vida que eu gostaria de ter, porque aquela com a qual eu tinha que lidar me causava náuseas. Apesar das durezas reproduzidas e reforçadas pelo racismo, você sabe que vivíamos momentos felizes lá em casa, vó. Meu pai lia pra gente, nós brincávamos na rua e minha mãe, quando não estava exaurida pelos trabalhos domésticos, era bem-humorada. A vida era simples, mas não nos faltava nada. Você sabe como eu era falante e inteligente, como meus pais gostavam de me exibir para parentes e amigos. Ir para a escola, porém, foi como desaprender a ter um espaço seguro. Mesmo estudando no colégio moderno dos estivadores, destinado aos filhos initos de trabalhadores, os xingamentos eram constantes e as professoras nunca me escolhiam para protagonizar nada. Aos poucos, fui criando proteções. As educadoras e os educadores não tinham o mínimo preparo para lidar com questões raciais. Quando eu reclamava para a professora sobre alguma ofensa, ela dizia para eu não ligar. Se eu respondia, as ofensas se multiplicavam. Na segunda série, havia uma menina de nome Sabrina que adorava implicar comigo. Ela fazia piadas durante a aula, me perseguia no recreio. Sabrina era daquelas loiras com estojo automático, canetas coloridas com cheiro de chiclete e caixa grande com 24 canetinhas. Seus cadernos eram bem encapados, sua mochila era grande e rosa e seu uniforme engomado. O sonho das minhas professoras e dos meus professores, a pequena musa dos meninos em seus namoros imaginários. Você dizia que eu era uma menina linda, meus pais também, mas quando se tem 8 anos isso não basta. Como nós éramos em 4 irmãos, o meu pai comprava os materiais mais simples, para que todos tivessem o seu. Eu sonhava com o estojo que Sabrina e as outras meninas brancas tinham, e agradecia quando alguma delas, em raros atos de gentileza, me deixavam brincar com eles. Mas Sabrina, não, ela nunca emprestava seu material. Mesmo seu pai sendo estivador, como o meu, ela se gabava de ser a mais rica, porque era descendente de italianos e seu avô, ao morrer, deixou bens para a família. Meu pai, que ficou órfão de pai aos 6 meses e morava com a mãe e a irmã numa maloca no Morro da Penha como ele gostava de dizer quando nos dava aquelas broncas intermináveis, não teve a mesma sorte. Morou em cortiços com minha mãe, depois numa casa de madeira no Guarujá lá, quando chovia, até cobra entrava, ela sempre lembrava. Os 3 primeiros filhos nasceram nessa casa. Eu, por conta do bolão da loteria esportiva, já nasci no apartamento de 2 quartos entre os canais 4 e 5, em Santos. Graças ao empenho da minha mãe em ir à Caixa Econômica Federal para renegociar as parcelas do financiamento, meus pais conseguiram quitar o apartamento quando eu ainda era adolescente. Foi lá que vivi os primeiros 22 anos da minha vida, vó, sem regalias. Sabrina podia não entender nada de teorias racistas, mas sabia aproveitar seus privilégios para sempre se colocar à frente e tentar controlar e comandar tudo. Ela era como a líder da turma.
Uma vez eu pedi uma canetinha emprestada para uma colega, a Ana Carolina, uma garota branca e loira, outra princesa da escola. Antes que ela pudesse responder, Sabrina interveio: Djamila é preta, então empresta só a canetinha preta para ela. Ana Carolina hesitou, mas riu, e as outras crianças da sala também. Era sempre assim, elas nunca me defendiam ou recriminavam o que ouviam, era quase intuitivo o desprezo que sentiam. Cansada daquelas humilhações, respondi sem pensar para Sabrina: na hora do recreio eu vou te pegar. O que eu havia dito somente para me defender, virou uma sentença. No recreio, enquanto eu conversava com uma colega da outra sala, Sabrina se aproximou: você não disse que ia me pegar. E logo uma rodinha se formou, incentivando o espetáculo. Senti que não tinha opção e bati em Sabrina. Conforme batia, a roda gritava, se comprazendo com algo que poderia ter sido evitado. Ao ouvir a gritaria, Dona Assunção, inspetora da escola, apareceu. Assim que a avistei, com seus braços fortes e avental azul, congelei e me afastei da minha adversária. Eu havia ganhado a briga, então sabia que não apanharia em casa. Meu medo era, na verdade, de levar bronca da diretora, famosa por ser linha dura. Eu sabia que todas as crianças negras que revidavam eram advertidas, suspensas ou passavam horas na diretoria. As professoras nunca nos defendiam, então que opções tínhamos? Mesmo ganhando a briga, se eu fosse suspensa ou algo do tipo, a punição lá em casa seria dura. Com um frio na barriga, imaginei o pior. Foi Sabrina que, sabendo o quanto a escola era devota de meninas como ela, quebrou o silêncio que se formou no pátio. Dona Assunção, a Djamila me bateu, e desabou a chorar. Eu, sabendo o quanto aquela escola repudiava meninas como eu, já tinha dado como certa a surra que levaria em casa após ficar horas ouvindo broncas da diretora. É a dupla violência, somos violentados pelo racismo e por enfrentá-lo. Porém, para minha surpresa, Dona Assunção respondeu: bem feito, Sabrina, quem mandou você mexer com ela? Naquele momento, vó, sem saber racionalizar direito, eu me senti em casa, segura. Além disso, ganhei o respeito de algumas crianças que também não gostavam de Sabrina, e essa foi uma das raras vezes em que fui vista como uma vencedora e não como a neguinha feia do cabelo duro. Sem saber, Dona Assunção me mostrou que era importante lutar para ser respeitada. Ela foi, por um breve momento, a música que me livrou da náusea. Ali, sem saber, ela me fez perceber que a sensação de direito adquirido era melhor que a sensação de dever cumprido. As coisas na escola, porém, seguiram com as mesmas naturalizações de violência. Adorava quando você me ria nos meus cabelos, mas, no resto do tempo, eu os detestava. Implorava para meu pai me deixar alisá-los. Quando a permissão veio, eu tinha a ilusão de que ficariam iguais aos das mulheres brancas nas capas de revistas, que voariam e balançariam com o vento, mas isso não aconteceu. Mais tarde, lendo Toni Morrison, reencontrei esse sentimento em Pecola Breedlove, personagem do livro O Olho Mais Azul, que acreditava que tinha olhos claros. Eu queria levar pente e escova para a escola como as meninas brancas faziam. No recreio, elas se sentavam em um lado específico do pátio e ficavam escovando os cabelos enquanto conversavam e eram admiradas pelos meninos. Numa das primeiras vezes que alisei o cabelo, também levei minha escova. Sentei ao lado de umas meninas e fiquei ali, satisfeita, passando a escova que deslizava com mais facilidade nos fios alisados. Por um momento, foi uma sensação incrível até ouvir um garoto mais velho me atacar: cuidado para não quebrar o pente. As gargalhadas das outras crianças desafinaram a sinfonia que eu escutava e, morrendo de vergonha, eu imediatamente guardei a escova e me levantei. As revistas adolescentes da época pareciam confirmar que eu era feia. As moças em que estampavam as capas eram todas brancas. Os ídolos teen também. Nas entrevistas, eles sempre eram perguntados sobre como era a garota ideal, se loira ou morena. A alternativa negra nunca aparecia, o que parecia gritar na nossa cara que éramos feias. A televisão fazia o mesmo. O show da Xuxa era o programa mais assistido por todas as minhas amigas. Elas colecionavam vinis e fitas cassetes, sabiam cantar todas as músicas, se fantasiavam de pucuitas em suas festas de aniversário. Quando meu pai não estava em casa, eu cobria o cabelo com uma toalha e brincava de ser pucuita. Precisava fazer isso escondida, porque ele nos proibia de assistir a Xuxa, dizia que não tinha nada a nos ensinar, que sua influência era maléfica. Também se referia a ela com termos machistas que prefiro não reproduzir aqui. Hoje eu entendo a preocupação do meu pai, mas vai explicar para uma criança nos anos 1990 que ela não poderia assistir ao programa mais famoso da televisão. Numa das raras vezes em que fomos ao cinema com a escola, nós assistimos ao filme Lua de Cristal, do qual Xuxa é a protagonista. Lembro de ter gostado do filme, mas também lembro que senti um profundo incômodo. Na saída, ao final, meninas brancas conversavam alegremente sobre o filme enquanto eu, sozinha, pensava em como nada do que eu tinha acabado de ver se relacionava com a minha realidade.
Eu voltaria para casa, minha mãe estaria finalizando alguma tarefa doméstica, meu pai chegaria do porto e iria conferir se havíamos feito a lição de casa, eu precisaria ir ao mercado ou à padaria a pedido da minha mãe e dormiria sonhando com o ideal que o filme construiu. Quando meu pai falava que os filmes da Xuxa eram racistas, as pessoas retrucavam bravamente: Joaquim, você está louco. Ela é uma referência e ensina bons exemplos para as crianças. Não há cenas de racismo em seus filmes. Meu pai tentava argumentar, mas de alguma forma lhe faltavam palavras. De fato, não havia cenas de discriminação direta, mas tampouco havia personagens negros nas histórias, tudo girava em torno de garotas e garotos brancos e loiros e seus dramas. Como a menina preta, filha do estivador e da dona de casa, que precisava dividir o quarto com os irmãos e a irmã porque morava em um apartamento pequeno, que passava as férias em Piracicaba porque era onde vivia a família, sentiria que aquele filme foi feito para pessoas como ela. Nada no mundo que era bonito se parecia comigo. E ainda havia um grande conflito interno em mim, deveria acreditar no que meu pai dizia ou no que o mundo me mostrava. Hoje percebo a crueldade disso, mas à época eu me escondia do mundo e culpava Deus por não ter me feito branca. Nas festas juninas, nenhum menino queria dançar comigo. Nas aulas, as professoras só aceitavam que eu participasse com destaque de alguma atividade se as garotas brancas não estivessem à altura. Eu gostava de estudar e aprender, vó, mas não gostava de ir à escola. Na hora do recreio, eu via as amigas inseparáveis, reunidas, combinando felizes coisas para fazer depois da aula, enquanto eu, se não estava com minha irmã ou com alguma colega que também era excluída, ficava sozinha. Mesmo minhas amigas riam quando algum menino fazia piada comigo, o que me machucava e decepcionava, impedindo que a amizade se aprofundasse. O racismo é tão cruel que até os garotos negros zombavam da gente. O carinha que acabou com a minha ilusão dos cabelos lisos era negro claro. Provavelmente ele se considerava moreno e, para ser aceito entre os meninos brancos, estabelecia esse pacto macabro. As coisas melhoraram um pouco quando um afilhado do meu pai, repetente, passou a estudar no mesmo período que eu. Ele era como um primo para mim, dizia que se alguém me xingasse era para eu avisá-lo. Como ele era mais velho, já havia repetido de ano várias vezes, todos o respeitavam ou temiam, e eu me sentia protegida. Foi uma fase poderosa para mim, em que aprendi a força e a importância das alianças. Infelizmente, minha alegria não durou muito, ele foi expulso da escola por furar os pneus do carro de uma professora. Uma das memórias mais marcantes daquela época foi o que hoje chamo de círculo de horrores. Um menino da escola, metido a malandro da turma, começou a rodear a mim e a minha irmã, gritando Ara, neguinha. Esse ritual durou meses. No recreio, ele nos procurava, outros meninos se aproximavam, faziam uma rodinha e ficavam repetindo Ara, neguinha, enquanto todos no pátio riam de nós. Ninguém chamava a inspetora ou a diretora. Tivemos que aprender a lidar com aquilo, ora caladas, ora revidando e xingando de volta. Não satisfeitos, eles escreveram na parede da escadaria a expressão que usavam para nos atormentar. Uma amiga da minha irmã foi quem nos mostrou, rindo. Não lembro quanto tempo exatamente esse tormento durou, mas lembro que passei muitos recreios dentro do banheiro para me esquivar daquele horror. Assim como um personagem de olho mais azul que aceitava as ofensas porque elas eram como piolhos, incômodos, mas inevitáveis, eu fui me acostumando a lidar com aquilo até o dia em que minha mãe soube de tudo. Ela tinha ido à escola resolver um problema na secretaria e ficou para esperar por mim e por Dara. O problema demorou a se resolver, então fomos nós que tivemos que aguardar. Quando finalmente saímos da escola, já havia passado um bom tempo desde o horário da última aula e o entorno estava vazio. O menino que puxava a rodinha geralmente ficava por ali fumando com os garotos mais velhos e, ao avistar a gente de longe, gritou o conhecido Ara. Sua voz, porém, logo emudeceu, como se ele tivesse levado um susto. Ele até tentou disfarçar, mas a constatação de que estávamos acompanhadas o fez empalidecer. Sem entender, minha mãe perguntou quem era aquele e o que ele havia gritado, e contamos tudo o que ele vinha fazendo. Ela nem precisou ouvir muito e já saiu correndo atrás do menino, que tentou fugir, mas foi pego na esquina seguinte. Dona Irani agarrou o garoto pela gola da camiseta, o suspendeu e disse, na próxima vez que você mexer com as minhas filhas, eu vou quebrar a sua cara. De olhos arregalados, ele respondeu que contaria para os pais dele. Pode contar, você acha que eu tenho medo? Cadeia não foi feita para cachorro, ela retrucou. O garoto fugiu assustado e nunca mais nos incomodou. Quando soube do ocorrido, meu pai chamou minha mãe de louca. Ela não deu ouvidos, claro. Se alguém mexer com os meus filhos, eu viro uma leoa, respondeu. Dona Irani jamais permitiria que as pessoas nos desrespeitassem, vó. Apesar da amargura da vida, de cobrar bastante da gente, de não ter muita paciência, ela nos protegia. Às vezes, sentia que ela desejava ser mais leve, não tão dura, mas era como se algo maior a obrigasse, um medo de não criar uma filha para a vida. Não vou viver para sempre, diz Jamila.
Minha mãe carregava uma pressa, não podia perder tempo me adoçando para além da conta, eu precisava voar mesmo quando ainda devia estar sob suas asas. E não era por maldade. Era pressa. Quando ela morreu, eu tinha 20 anos. Ela sabia que partiria cedo. Sempre soube. De algum modo, eu também sabia e aproveitava todos os momentos para ficar perto dela. Quando eu era criança e tinha dificuldade para dormir, ia até seu quarto e pedia para dormir com ela e meu pai. E ela sempre deixava, me encaixando do lado dela e me abraçando. Quando eu ficava doente, ela me mimava, deixava comer tudo o que eu tinha vontade e fugir da nossa rotina de alimentação controlada, com muitas verduras e legumes, além das cápsulas de óleo de fígado de bacalhau e das doses de biotônico Fontoura. Eu sofria com dores de garganta crônicas e todos os anos precisava ir ao hospital dos estivadores tomar antibióticos e injeções fortes. Pegávamos ônibus comigo ardendo em febre, e ela pedia para alguém me ceder o lugar. Não havia a mínima possibilidade de fugir na hora de tomar injeção, porque ela tinha uma técnica infalível para me segurar. Muitas vezes lhe pediam para segurar outras crianças, o que ela fazia com muito gosto, mesmo reclamando que as mães brancas eram muito molas. Eu só fui me curar dessa dor crônica na adolescência. O otorrino sugeriu a cirurgia de retirada das amígdalas, mas minha mãe foi veementemente contra. Olha, doutor, na minha época era assim, todo mundo arrancava, mas hoje. Eu não sei para que servem as amígdalas, mas se estão aí é porque são para alguma coisa. Não vou deixar a menina operar sem necessidade. E finalmente, vó, ela recorreu às ervas. Lembro que fui levada a um centro que oferecia cura espiritual, onde passei por uma consulta que demorou muito tempo, mais de 2 horas. O médico disse que minha dor era provocada pelo meu medo de falar as coisas e pediu que, todas as vezes que sentisse incômodo na garganta, eu me perguntasse o que estava guardando, o que deveria ser externalizado. Esse exercício, aliado às gotas diárias do remédio homeopático que me foi receitado, fizeram com que eu nunca mais tivesse as mesmas crises. Eu amava ver minha mãe se arrumar para sair, se maquiar. Quando ela não estava em casa, eu abria as gavetas de sua penteadeira e cheirava seus Betanzacor. Ela usava um cor de vinho que a deixava muito bonita. Ela se perfumava com toque de amor e se sentia a mulher mais cheirosa do mundo. Bom, era o que eu achava, mesmo quando algumas colegas na escola diziam que aquele era um perfume de pobre. Minha mãe sempre teve uma aura de magia e nobreza, mesmo usando marcas populares. Dona Irani possuía uma elegância encantadora, o jeito que passava o batom, abria a tampa do perfume, desenrolava os bulbos do cabelo soltando os grampos com suavidade. Eu a admirava de longe, observando o modo delicado com o qual ela passava hidratante no corpo, abotoava a camisa, desamassava as calças de linho. Em determinado momento, porém, tudo isso se perdeu. Entre uma traição do meu pai aqui, outra lá, minha mãe foi se esquecendo de si mesma, mas eu sempre a vi com o brilho nos olhos da menina fascinada pela mulher. Como disse, ela tinha pressa. Nas festas de suas amigas, ela sempre nos levava. Nunca foi daquelas mães que não se divertem porque precisava arrumar um lugar quieto pra gente dormir. Nunca saiu mais cedo de uma festa porque nós estávamos com sono. Nos seus raros momentos de diversão, ela realmente aproveitava. E eu adorava quando ela sentava para beber cerveja, rir, dançar. Ela ficava calma, e a gente conseguia quase tudo o que queria. Longe do meu pai, numa roda de samba no quintal de uma casa simples, ela se abria. Quando eu ficava cansada, pedia para deitar em seu colo. Sem baixar o tom de voz ou pedir para o tamborim parar, ela me aninhava e seguia contando causos, comendo, curtindo a festa. Eu simplesmente amava ouvir o som abafado de sua voz enquanto um dos meus ouvidos estava encostado em seu peito. De sentir o cheiro do perfume e do batom vinho à cor misturado com odor de cerveja e carne de segunda. Tocar a pele macia do seu colo e me achar importante por estar na mesa dos adultos. Eu também tinha pressa e desejo de aproveitar cada momento raro em que minha mãe parecia ser só minha. Ela sempre nos arrumava de forma impecável. Conforme fomos crescendo, se saíssemos de casa com as pernas russas acinzentadas pela falta de hidratante, sem passar desodorante ou sem limpar os olhos direito, era bronca na certa. Preto tem que andar arrumado, ela dizia passando o dedo na língua e limpando nossos olhos com a saliva. E ela era tão obcecada com isso que podia nos bater caso não estivéssemos com o uniforme limpo e passado e as pernas reluzentes. O mundo não vai te ensinar com amor, minha mãe justificava. Não demorou muito para entender o porquê. Foram várias as vezes em que escutei que eu era uma neguinha fedida, mesmo sendo uma das crianças mais cheirosas da escola. Ou que meu cabelo era sujo e cheio de piolhos, mesmo minha mãe cuidando sempre. Toda vez que algum cheiro ruim surgia na sala de aula, as outras crianças diziam que deviam ser os negros fedidos. Tínhamos, então, que estar sempre impecáveis, senão havia punição severa em casa ou fora dela. Somos de tempos diferentes, vó, e para mim não é aceitável que se bata em crianças, mas eu compreendo vocês duas. Talvez a minha mãe nunca tivesse sido amada sem sentir dor.
Sabe, Toni Morrison diz que o amor nunca é melhor do que o amante, que quem é mau ama com maldade e quem é violento ama com violência. Com isso não quero dizer que vocês eram más e violentas, mas que o sistema que as violentou confinou vocês numa situação em que a violência era a única saída. Mesmo assim, apesar de toda a maldade que lhes foi infligida, vocês amarão. Houve a transcendência pelo amor. Vó, você me amou incondicionalmente. Minha mãe, apesar das cicatrizes e traumas, me aninhava nas minhas noites de insônia, esquentava leite com mel nos meus dias de dor, me arrumava como se eu fosse a menina mais bonita do mundo. E se hoje minha filha não sabe o que é uma surra, é porque nossa linhagem ancestral sobreviveu ao que nos foi imposto. Mas por mais que eu tenha tentado me afastar da educação rígida de vocês, algumas coisas permaneceram. Broncas intermináveis com as mãos na cintura, como vocês faziam quando Tulane apronta, olhar feio quando ela se intromete em coisas que não são da alçada dela. Eu sou capaz de ficar horas contando a história de vocês quando ela ousa tirar notas medianas na escola. Ela precisa saber de onde veio para escolher para onde vai, não pode se achar superior a vocês, precisa entender que a vida dela é resultado da vida de vocês. E é claro que eu evoco minha mãe quando ela me responde atravessando: "Ah, Tulane, se eu falasse assim com a sua avó, eu não teria dentes." Enquanto escrevia essas cartas para você, meu irmão Denis, o mais velho, me enviou uma foto sua, vó. Você estava toda altiva, usando roupas brancas e com um turbante na cabeça. Fiquei observando cada detalhe da imagem, me demorei imaginando quais histórias havia por trás das rugas em seu rosto, quantas vidas tinham sido afetadas por aquelas mãos calejadas que curavam cobreiros e davam esperança aos que foram benzidos. Mas nada me chamou mais atenção do que seus olhos. Um olhar penetrante, forte e, de novo, altivo. Minha mãe carregava o mesmo olhar, apesar de ele ter sido encurvado pelo tempo. Às vezes ela falava só com olhares, e eu aprendi a decifrar cada um deles: saia daqui, fique quieta, não se meta, é conversa de adulto, quando seu pai for trabalhar, você vai se ver comigo. Um olhar, porém, me é inesquecível. Um olhar que só mulheres cúmplices podem trocar: confirme com seu pai que a compra custou tanto, veja se seu pai desligou o chuveiro para que eu tenha tempo de checar a carteira dele. O resultado desse olhar significaria compras a mais no supermercado, roupas novas fora do Natal, guloseimas no domingo. Se seu pai vai gastar dinheiro na rua, que a gente tire o nosso, minha mãe dizia. Essa cumplicidade, porém, tinha um sentido mais profundo, o de me proteger das violências que somente mulheres sofrem. Esse olhar poderia ser feio para quem mexesse com a gente na rua, de fúria para vizinhos que dissessem lascivamente suas filhas estão crescendo, de amor e afeto quando ela me dizia para dormir com ela na sua cama. Se as injustiças do mundo me deixam indignada, foi porque olhos altivos negros da cor da noite me acolheram antes que eu pudesse aprender as palavras, antes que eu soubesse o que era feminismo ou luta política. Olhos que me repreenderam quando eu estava errada e que me ensinaram a humildade de pedir desculpas. Por mais que você e minha mãe se desentendessem constantemente, seus olhares eram quase iguais. Penso que somente a geração futura poderá fazer justiça às mais velhas ou compreender outros olhares. Como se diz no candomblé, os mais novos precisam dos mais velhos, reconhecer o caminho pavimentado, mas os mais velhos também precisam dos mais novos, para seguirem existindo e terem senso de continuidade. A força dos olhares cúmplices seus e de minha mãe, mesmo que menos frequentes do que desejávamos, foi fundamental para me ensinar a ver o mundo pela perspectiva da mulher que enfrenta visceralmente o mundo. Ao ver seus olhos na foto, entendi de onde herdei os meus. Nunca te falei disso, vó, mas talvez minha mãe tenha contado. Quando eu tinha 6 anos, um afilhado dela, de 11, foi passar um tempo lá em casa. A gente brincava muito juntos, pulando corda e correndo pelo prédio. Um dia, minha mãe precisou dar uma saída rápida para o mercado e pediu para uma vizinha ficar de olho na gente, já que estávamos no corredor. Quando se viu sozinho comigo, ele começou a me puxar para dentro do apartamento. Eu briguei dizendo que não queria ir, lutei, mas ele era maior e mais forte do que eu. A vizinha não ouviu quando fui arrastada para dentro do meu quarto, nem quando eu gritei enquanto ele abaixava meus shorts e passava o pênis em mim. Aos berros que ninguém parecia ouvir, ordenando que ele parasse, consegui fugir. Não disse nada para minha mãe quando ela voltou. No dia seguinte, contei a Dara o que havia acontecido. Estávamos brincando de jogo da memória. Assim que a partida terminou, fui tomar banho, e ela foi contar para minha mãe, que apareceu no banheiro de repente, escancarando a cortina do box e perguntando se era verdade. Eu somente sinalizei com a cabeça que sim. Percebi umas movimentações estranhas, meu pai falava bravo com alguém ao telefone. A partir daquele momento, o afilhado da minha mãe, que ainda estava em casa, não se aproximou mais de mim. Quando a mãe dele veio buscá-lo, eu o ouvia gritar: "É mentira, madrinha, é mentira." Meus pais foram taxativos e não o vi por muitos anos. Eu não entendia direito o que havia acontecido, mas lembro que, daquele dia em diante, minha mãe regularmente me perguntava se alguém havia tocado em mim. Ela também insistia que não era para eu aceitar carona de ninguém ou falar com homens na rua.
Meu pai reforçava, de forma contundente, nem se for amigo meu, escutou. E tudo era seguido religiosamente. Quando eu tinha 9 anos, minha mãe e meu pai, com problemas financeiros, precisaram cancelar a van escolar, vó. Meus irmãos e eu, então, passamos a ir a pé para a escola, um trajeto de 20 minutos. Denis tinha 13 anos na época e, por ser o mais velho de nós 4, ficou responsável por olhar a gente, ele e as outras crianças mais velhas que nos acompanhavam. Tudo correu bem por um bom tempo. Um dia, porém, passando em frente ao posto de gasolina que ficava no caminho de volta para casa, um frentista me chamou, dizendo que queria me dar uma boneca. Eu não respondi e fui logo contar pro Denis, como minha mãe exigia. Ele, claro, ficou ao meu lado e xingou o homem. O frentista correu atrás da gente e nós tivemos que fugir, atravessando uma grande avenida às pressas e quase sendo atropelados. Em casa, contamos tudo para nossa mãe, que ficou furiosa. Ela esperou meu pai chegar e exigiu que ele fosse até o posto tirar satisfação, mas ele não podia, porque tinha mais um turno no trabalho. Aborrecida, Dona Irani reuniu os pais das outras crianças que iam à escola com a gente e foi ao posto de gasolina brigar com o frentista, que negou tudo, alegando que correu atrás da gente porque estávamos vandalizando o posto. Ela ficou furiosa e armou o maior escândalo. Por um tempo, ela tentou nos acompanhar no caminho para a escola, mas depois voltamos a ir sozinhos novamente. Vimos o homem mais algumas vezes, mas ele sempre abaixava a cabeça quando passávamos. Quando eu tinha 11 anos, 2 situações semelhantes aconteceram. Uma vez foi num ônibus intermunicipal, quando estava indo a São Vicente com minha mãe. O ônibus estava cheio, nós estávamos em pé e um homem se aproximou de mim. Eu era pequena ainda, mas brincava de tentar segurar na parte alta do suporte. Meus seios estavam crescendo, eu usava uma blusa um pouco cavada e não entendia por que o homem, toda vez que eu erguia os braços e ficava na ponta dos pés, inclinava a cabeça em direção ao meu corpo. Eu me lembro dessa cena como se fosse hoje. Na minha inocência de criança, não entendia. Ao ver tudo, minha mãe se colocou entre nós dois e o homem se afastou. A outra foi quando comecei a andar de ônibus sozinha. Minha mãe me colocou numa escola de inglês um pouco distante de casa, e ela não tinha como me levar e buscar sempre, então me ensinou a ir por conta própria. Não era muito difícil, o ponto ficava quase em frente ao prédio onde morávamos. Um dia, enquanto eu esperava o ônibus, um homem passou de bicicleta me olhando. Um pouco mais adiante, ele parou e me ofereceu carona. Ele acenava com a cabeça e apontava para o cano da bicicleta, dizendo para eu subir ali. Eu neguei, mas ele ficou insistindo, dizendo, vem cá, eu te levo. Eu lembrava da voz contundente do meu pai e negava. Como estava muito perto de casa, não senti medo, então quando o ameacei dizendo que chamaria meu pai, ele foi embora. Tempos depois, na saída da escola, enquanto eu esperava meus irmãos, um daqueles homens que são tidos como os loucos da rua simplesmente apareceu e me deu um chute. Todo mundo que estava no pátio viu. O homem, claro, fugiu, mas contamos à coordenadora da escola. A ronda escolar veio, e eu, meus irmãos e outras crianças e adolescentes relatamos o que aconteceu, mas não havia nenhum adulto por perto. O policial, então, disse que era para eu entrar no carro com ele e começou a dar voltas sozinho comigo pelo bairro para ver se eu reconhecia o homem pelo caminho. Rodamos por algum tempo, mas não achamos ninguém. Quando ele me levou de volta para a escola, meu irmão ficou aliviado, sabia da punição caso chegasse sem mim em casa. Eu reprimi essas experiências por muito tempo. Somente quando adulta fui perceber quão graves essas situações foram. Quando criança, eu entendia que era diferente dos meus irmãos por ser menina. Era só eles ameaçarem bater em quem os xingava que as ofensas terminavam. Jadara e eu, por mais que respondêssemos, não podíamos fazer as mesmas coisas que os meninos, nossos pais não deixavam. Me enfurecia ter que ajudar minha mãe a fazer a faxina de fim de ano enquanto ouvia os gritos felizes dos meus irmãos brincando na rua. Eu achava injusto ter que ajudar minha mãe a cozinhar e limpar a casa enquanto a função de um dos meus irmãos era só colocar o lixo na rua. Desde criança, eu percebia que existiam diferenças de tratamento e, como sempre fui questionadora, me rebelava. Na época, porém, eu ainda não entendia que eram essas mesmas diferenças, presentes não só na minha casa mas em todo o lugar que eu ia, que causavam os episódios horríveis de assédio que eu tinha sofrido. Somente depois de muito tempo eu entendi que o afilhado da minha mãe havia feito comigo só não foi mais grave porque ele também era uma criança e não sabia como fazer sexo. Claro que isso não deixa de ser violência, mas foi o que ele disse anos depois para minha mãe, foi coisa de criança. Aquele caso, porém, só não foi mais grave porque meus pais tomaram as providências necessárias e me protegeram, acreditaram em mim e tiraram o afilhado da minha mãe de dentro de casa. Somente adulta eu fui entender que o homem no ônibus tentava olhar por dentro da minha blusa para ver os seios de uma criança em crescimento. Que eu poderia não estar aqui ou carregar um trauma se tivesse ido para trás do posto com o frentista na promessa de ganhar uma boneca ou se tivesse aceitado a carona do homem da bicicleta.
Recentemente, quando estava numa balsa a caminho do Guarujá, me dei conta que o policial da ronda escolar não poderia ter me colocado na viatura, uma vez que eu era menor de idade. Esse episódio me veio à memória enquanto eu olhava o mar, e tenho certeza de que, naquele dia, fui protegida por Iemanjá. Eu vi o policial dirigindo o carro enquanto eu estava sentada no banco do passageiro, mas eu também vi que no banco de trás havia uma presença, minha proteção. Vó, te contando disso me lembrei das vezes em que minha mãe me levou ao terreiro. Fui iniciada aos 8 anos como filha de Iemanjá, apesar de ser filha de Oxóssi. O pai de santo, preso às ideias do colonialismo, justificou dizendo que menina que tem orixá homem precisa colocar um orixá feminino na frente para não virar lésbica. Foi apenas muitos anos depois, ao encontrar um lugar mais sério, que descobri ser, na verdade, filha de Oxóssi com Yansan, mas que pelo fato de ter cultuado Iemanjá por muito tempo, ela era uma mãe que haviam escolhido para mim e que eu deveria seguir cultuando-a até porque ela é considerada a mãe de todas as cabeças. E foi justamente enquanto eu atravessava o mar de Iemanjá que aquela memória me veio. Há um itam que conta que Iemanjá foi violentada. Imediatamente lembrei de você, vó. Das vezes em que me benzeu, me ajudou a cultuar Iemanjá, enterrou seus feitiços de proteção no quintal de sua casa, invocou as grandes mães para que me protegessem. Naquela balsa, já adulta, eu senti que se não fosse por você e minha mãe, eu poderia não estar aqui. Assim como há mulheres que dizem que alguns são os maridos delas, vocês invocaram as mães que eu precisava quando vocês não estavam por perto. A força de minha mãe, que ela aprendeu com você, me protegeu, afugentou tarados em ônibus, pôs para correr abusadores que ficavam à espreita em postos de gasolina, não sentiu pena de afilhados. E eu nem precisei explicar, bastou um aceno de cabeça para ela acreditar em mim. Não houve tem certeza, filha. Foi um aceno de cabeça enquanto eu tomava banho e esfregava minhas costas para ela afastar para longe o perigo. A força dos olhares cúmplices. Essa diferença criou um mundo no qual eu sabia que juntas as mulheres poderiam se fortalecer, um mundo no qual eu aprendi a admirar e amar mulheres, um mundo que me abriu os caminhos para ser feminista. Minha mãe jamais permitiu que homem algum tocasse suas filhas. Na sua ausência, enviou as grandes mães para espantarem qualquer um que estivesse mal intencionado. Você, que nunca soube o que era feminismo, minha mãe, que nunca soube o que era feminismo, me ensinaram a importância de me defender. Vó, hoje eu entendo que, na sua casa, poder dormir somente com você também era uma forma de me proteger. Os conselhos insistentes para não sentar no colo de homem algum, mesmo sendo da família, também. Eu não entendia porque não podia demonstrar muito afeto pelos meus tios, primos, qualquer homem que fosse, mas hoje eu entendo. Você tinha medo, e acreditava que me tirar de perto era a única forma de proteção. Isso também era ensinar o que era a vida para uma menina negra. Para além das dores, minha adolescência foi marcada por 2 eventos que mudaram definitivamente a minha relação com a minha mãe. O primeiro foi quando eu tinha 14 anos, meses depois de você morrer, vó. Os sobrinhos do meu pai, Carlos e Cecília, perderam a mãe, minha tia Ana, e, como o pai deles havia falecido havia muitos anos, ficaram órfãos. Eles moravam em Limeira, no interior de São Paulo, e meu pai decidiu que seria melhor trazê-los para morar com a gente em Santos. Você imagina, o apartamento de 2 quartos que mal dava para comportar a gente precisou receber mais 2 pessoas. Meus irmãos e eu aceitamos bem porque fomos criados sabendo o quão importante é apoiar a família. Para minha mãe, porém, não foi fácil, pois enquanto o meu pai bancava o herói para a comunidade, era ela quem precisava cuidar de todo mundo. Sobrecarregada, ficava ainda mais mal-humorada quando meu pai passava a imagem do bonzinho incompreendido e a colocava no lugar da amargurada. Como eu o idolatrava, era a sua caçulinha, por muitos anos eu achei que ele era o bom e ela, a má, aquela que batia e brigava, meu pai jamais me deu uma surra. Ele era uma espécie de refúgio, para quem corríamos para evitar uns tapos. Mas essa era apenas uma saída temporária, era só ele sair para trabalhar que minha mãe terminava o que havia sido impedida de começar. Meu pai era o cara legal que levava a gente à praia, para pescar, ao cinema, ao teatro. O homem inteligente que parecia uma enciclopédia humana, sabia quem eram as personalidades que deram nome às ruas que passávamos, entendia de política, filosofia e literatura, era afiliado ao Partido Comunista, aprendeu a jogar xadrez vendo a gente nas aulas. Era capaz de interromper o samba numa festa para exibir a medalha que eu havia ganhado no campeonato santista de xadrez ou os diplomas de melhor aluna confeccionados pela escola. Reunia a gente em volta dele para ler, contar piadas. Sabia o dia em que recebíamos o boletim e dava sermões de horas caso algum de nós tivesse tirado nota vermelha, deixava de castigo quem ficasse de recuperação, tomava a tabuada e, caso hesitássemos na resposta, nos mandava estudar. E enquanto estudávamos na frente dele, ele ainda nos punia fazendo-nos ouvir os gritos de alegria dos vizinhos brincando na rua. Mas ele estava nos oferecendo oportunidades que jamais teve. Fui a única a concluir o curso de inglês porque nunca repeti. Quem repetia, não recebia uma segunda chance. Eu sou estivador, carrego sacas de açúcar nas costas.
Se vocês não valorizam as oportunidades, terão que pagar vocês mesmos. E não tinha conversa. Ele falava errado jaguaritica só pra gente dar risada, e não importava quantas centenas de vezes ele repetisse, sempre era engraçado. Quando nos dava dinheiro para ir à bomboniere do seu Agenor, ele dizia vão lá no seu Antenor comprar sorvete e doces e a gente chorava de rir. As piadas dele davam mais sabor aos picolés de chocolate e aos chicletes de tutti-frutti que a gente tanto gostava. Mas sempre reclamava quando voltávamos com os salgadinhos de isopor, como ele chamava. Mas não era meu pai quem separava as brigas, quem ia dormir pensando no que cozinhar para 7 pessoas no dia seguinte, quem lavava as roupas e tinha que esfregá-las à mão quando a máquina de lavar quebrava. Era minha mãe quem precisava ir às reuniões de escola, quem cobrava para que fizéssemos as tarefas de casa e quem tinha que disputar com meia dúzia de adolescentes o único banheiro da casa, onde costumava fumar vagarosamente seu cigarro numa horinha de descanso. Era fácil para meu pai posar de bem resolvido na vida conjugal. Minha mãe era quem ficava sobrecarregada com os cuidados conosco e quando ela gritava com a gente ele a chamava de louca. Hoje percebo a injustiça e o viés machista dessa divisão de papéis. Mas, quando eu tinha 14 anos, meu pai era a figura que me tirava da rotina, da mesmice, dos berros de vai lavar a louça e das surras de cinto. Ele nos levava para o clube, para a natação, mesmo nos dias de inverno, não se importava com o frio que fazia. Nossas vidas eram cheias de altos e baixos. Ao mesmo tempo em que morávamos em um apartamento pequeno, éramos sócios de um grande clube na cidade, não tínhamos carro, mas eu estudava inglês numa das maiores escolas da cidade. Meu pai queria que a gente tivesse acesso ao que poderia nos cultivar intelectual e socialmente, e não ao que nos faria ser miras consumidores. Quando almoçávamos no clube, após passar o dia na piscina, parávamos o restaurante com a nossa presença de uma família preta. As famílias brancas iam embora de carro e passavam pela gente no ponto de ônibus. Minha mãe quase não ia ao clube ou à praia com a gente, o que frustrava meu pai. Algumas vezes ele até disse que ela era sem cultura por isso. Mas a verdade era que minha mãe queria aproveitar o máximo possível da sua rara solidão, assistir a novela na única televisão da casa sem gritos de filhos e sobrinhos para atrapalhar. Ela devia amar quando meu pai nos acordava às 5 da manhã para pescar na vila em que ele morou no Guarujá antes de eu nascer. Com o tempo, percebi que meu pai não era a pessoa que sentia falta de quem limpava a casa, ele sentia falta da casa limpa. O sua mãe é louca foi me incomodando e parando de fazer sentido. Dona Irani era extremamente rígida comigo e minha irmã porque, como você sabe, parte da família de Piracicaba dizia que, por morarmos numa cidade maior e de praia, Dara e eu seríamos desajustadas, leia-se, promíscuas. Essa fofoca se tornou uma ameaça que pairava sobre a cabeça da minha mãe. Receosa do que poderia acontecer, ela não nos deixava respirar sem que ela soubesse onde estávamos ou sem que meus irmãos estivessem com a gente. Meu pai dizia que ela exagerava e, claro, concordávamos com ele. Até que eu passei a observar melhor as coisas. Não sei se teve relação com seu falecimento, vó, mas eu soube dessas fofocas de Piracicaba pela minha própria mãe, que, em um raro momento de humanidade, se mostrou frágil e me contou seus temores. Não que os parentes fofoqueiros fossem más pessoas, eles simplesmente não conheciam o que era uma vida fora de certos parâmetros. Todas as gerações anteriores a eles tampouco. E sair daquela cidade de interior para enfrentar a vida em São Paulo soava como afronta. Minha mãe era vista como bem-sucedida por morar em apartamento próprio, por ter um marido trabalhador. Nossa vida era simples mas, para quem olhava a partir de uma perspectiva de escassez, era uma vida boa. Um tempo depois dessa confissão, os meios-irmãos dos meus primos vieram visitá-los em nossa casa. Meus pais os receberam bem, como faziam com todas as visitas, e lembro que em dado momento minha irmã e eu dissemos que entendíamos minha mãe por ela ser rígida, que era compreensível ela ter medo do julgamento da família, afinal, tinha sido uma das poucas a ter coragem de sair de casa. Sua filha saiu da sua casa aos 18 anos por não aguentar tanta repressão, vó? Morou em casa de família em São Paulo até conhecer meu pai e casar com ele em Santos, onde ele vivia. Era ousadia demais para uma mulher do interior nascida em 1950. E como ela não havia se perdido, a maldição foi jogada nas filhas. Ela precisava garantir que minha irmã e eu daríamos certo, ou seja, não ficaríamos grávidas na adolescência. Nem que para isso ela precisasse ser a mulher mais dura possível, que não permitia nem que as filhas fossem à praia sozinhas. Quando falamos na frente das visitas que nós a entendíamos, lembro como se fosse hoje da emoção que ela tentou disfarçar. A partir daquele dia, nossa relação foi mudando. Dona Irani foi ficando mais suave, sem perder a brabeza. Era quase intuitivo absolvê-la em vida de tantas violências que ela aguentou calada. Demorei a entender, mas minha mãe foi um espírito livre e enjaulado. Até o desejo dela de jogar basquete na adolescência foi proibido, porque os parentes acreditavam que esse era um esporte para lésbicas, e as meninas da família não podiam cometer esse pecado. O dia que ela me contou desse sonho não realizado, a tristeza em seus olhos brotou.
De alguma forma, ter se mudado para a capital mostrou o quão corajosa ela foi. Ter enfrentado um patrão, ameaçando jogar óleo quente nele para que parasse de assediá-la, é típico da ousadia que herdei dela. Minha mãe teve suas asas cortadas por muitas tesouras, e dizer a ela que a compreendíamos foi como fazer um pedaço se colar. O segundo evento que mudou nossa relação aconteceu quando eu tinha 16 anos. Lembro como se fosse hoje, eu, magrinha, de top e bermuda vermelha, emburrada varrendo a casa. Comecei pela sala, passei pelo nosso quarto, o corredor e cheguei até o quarto dos meus pais. Eu me distraía facilmente quando realizava uma tarefa chata. Sentei na cama da minha mãe por um tempo para fazer algo que ela detestava, cumprir minhas tarefas sentada. Fiquei lá, sentada, passando a vassoura no tapete ao lado da cama e pensando na morte da bezerra, como ela gostava de dizer. Acabei me distraindo e não percebi quando ela entrou. Levantei rapidamente, no susto, já esperando um puxão de orelha, mas ela me disse para sentar. Fiquei sem entender, achei que ela estivesse inventando outra modalidade de bronca, mas obedeci, claro. Ela começou a dizer o quanto sempre me amou, me desejou, o quanto eu era o bebê dela, algo que ela dizia por eu ser a mais nova. Segui sem entender, mas estava gostando de ver aquela demonstração espontânea de amor. Num dado momento, sua voz ficou séria e ela disse: "Quando eu engravidei de você, seus irmãos eram todos bebês, sua irmã tinha meses ainda." Eu fiquei desesperada, como ia ser cuidar de 4 filhos numa casa que quando chovia até cobra entrava? Como seria se seu pai não conseguisse o registro de estivador, a tão sonhada carteira preta? Passaríamos necessidade. Eu tive muito medo e resolvi procurar um curandeiro da vila, que oferecia chás abortivos e simpatias para que a gente interrompesse a gravidez. Ele disse que era para eu tomar um chá, segurar uma chave e fazer uma reza. Eu fui para casa, fiz o que ele mandou e nada. Fiquei preocupada e voltei lá. Ele me disse que eu não deveria ter segurado a chave com força ou que não tinha rezado com fé. Voltei para casa, fiz novamente o que ele mandou e nada. Você estava lá dentro dizendo: "Não saio, não saio, não saio." Ponto. Ela então deu um sorrisinho sem graça para quebrar a tensão. Eu segui em silêncio e ela prosseguiu: "Filha, passei sua gravidez toda com medo, não ia me perdoar se você nascesse com algum problema que eu poderia ter causado. E eu não pude dividir isso com ninguém, porque sabia que as pessoas me condenariam. Quando você nasceu, havia uma lua cheia linda em São Paulo. Eu havia ido à capital para visitar sua tia e você antecipou sua chegada. Nasceu em São Paulo, às 18 horas de uma sexta-feira. Assim que te peguei no colo, comecei a apalpar seu corpo para ver se tinha alguma coisa errada, contei os dedinhos das mãos e dos pés e fiquei tão aliviada em ver que você era saudável. E agora está aí, essa moça desse tamanho. Entendo se você ficar com raiva. Eu te peço perdão, filha. Eu lembro de ter escutado tudo muito atentamente, e confesso que foi uma alegria ver a minha mãe sendo a Irani. Ela nunca havia falado comigo daquela maneira, mas, talvez lembrando daquela conversa que tivemos anos antes, ela se sentiu segura para me contar algo que a assombrava havia 16 anos. Ela tinha pressa. Não senti raiva, mágoa, nada. Os segundos que antecederam a quebra do meu silêncio devem ter sido assustadores. Com calma, respondi que o importante era que ela me amava, que eu entendia, que devia ter sido difícil engravidar de mais uma criança quando meu pai passava a maior parte do tempo trabalhando. Que estava absolutamente tudo bem. Vó, confesso que na hora passou pela minha cabeça fingir tristeza, para ser colocada num lugar de coitada da mãe, mas a ideia não foi forte o suficiente para superar o amor que eu sentia por ela. Foi uma das conversas mais importantes da minha vida. Após esse episódio, nossa relação se transformou. Meses depois, ela descobriu um tumor no rim, do tamanho de uma laranja. A equipe médica a desacreditou e foi um momento de muita apreensão. Desafiando todas as probabilidades, ela sobreviveu à grave cirurgia, fez quimio e radioterapia, passou um período difícil sendo cuidada por nós em casa, mas milagrosamente se recuperou. Precisou ser internada algumas vezes por conta da diabetes, era teimosa, nada a impedia de comer os quindins de que tanto gostava, mas fico feliz em dizer que ela teve alguns anos de alegria. Minha mãe passou a ser minha amiga também. Começamos a sair juntas. Apresentei a ela os prazeres da culinária japonesa, passei a convidá-la a ir comigo ver uma amiga cantora se apresentar em chapes ou eventos na praia. Quando algum garoto bonito passava, ela perguntava: "Não viu o garoto bonito te olhando, não?" Era engraçado ver minha mãe me enxergando como uma adolescente. Nossos últimos anos foram incríveis, apesar da doença dela. Viajou com amigas, foi a festas comigo. Ficávamos em casa juntas, conversando, nos conhecendo como Irani e Djamila. Era como se minha mãe tivesse entendido que eu tinha maturidade para tomar decisões, que ela não precisava mais se preocupar comigo a ponto de me proibir de sair.
Talvez a minha compreensão a tenha feito entender que sua missão comigo estava cumprida, que teria valido a pena todos os anos de rigidez, que ela poderia morrer em paz, então seria importante desfrutarmos da companhia uma da outra como amigas, por prazer e não por obrigação. Aos 19 anos, me apaixonei perdidamente por um rapaz que conheci no trabalho, vó, e ela foi uma das primeiras pessoas a saber. No dia que ele foi me buscar em casa para irmos ao cinema, ela o recebeu com alegria. Ficou, aliás, mais apaixonada por ele do que eu, sobretudo quando soube que ele era messiânico e havia se oferecido para ministrar nela o jorei, um tipo de passe daquela religião. Ela não se opôs quando eu, por influência dele, passei a frequentar a igreja messiânica, e me perguntava sempre quando o veria de novo, coisa que eu quase não respondia, porque não queria dizer que a família dele, descendente de japoneses, se opunha ao nosso relacionamento. Mas eu realmente me apaixonei por esse rapaz, pois foi o primeiro a me tratar com respeito e delicadeza. Ele era espiritualizado e havia me ensinado muitas coisas, gostava de apreciar a natureza, era profundo e inteligente. Ele sempre me levava em casa depois de um passeio, trocávamos cartas e conversávamos por horas no telefone, mas claro, vó, havia dias em que a conversa era chata, ninguém é adorável o tempo todo. Foi muito marcante para aquele momento da minha vida. Para além da oposição dos pais dele, o fim se deu por certa arrogância. Um dia, revelou que havia aparecido na minha vida para me libertar. Ele acreditava que era espiritualmente superior, falava em coisas de vidas passadas, que poderia ser a ponte para minha iluminação. Estava sempre querendo me dizer o que fazer, me moldando para ser algo. Por mais que o considerasse muito, me senti incomodada. Não foi uma separação súbita, mas com o tempo fomos nos distanciando. Percebi que ele ficava sem graça com quase tudo, até para se divertir. Numa balada, tinha vergonha de dançar e os outros rirem. Em um show, aplaudia comedidamente por vergonha de se expor e não gritava para não ser repreendido. Em um evento público, não gostava de falar e nem de fazer perguntas. Ele sentia muita vergonha de si mesmo. Por mais que eu achasse bobo da parte dele, poderia aceitar, ele era assim. O problema foi ele sentir vergonha de mim quando eu fazia alguma dessas coisas. Ele era aquele tipo que dizia não tenho dificuldade em vez de dizer tenho facilidade. E isso muda tudo. Ele não entendia que existiam outras concepções de felicidade. Na verdade, ele não sabia que felicidade é algo que se concebe. Ele provavelmente não subiu no pé de manga no quintal da casa da avó, não alimentou beija-flores. Devia achar manga verde ruim ou imprópria para o consumo, quando manga verde com sal, saboreada em frente à casa da avó, foi uma das coisas mais gostosas da minha infância. Hoje vejo que ele foi apenas um episódio pontual em minha vida. O desejo da liberdade era meu, sempre foi meu. Minha liberdade não era contingente. Nessa época, vó, minha mãe estava enfrentando o câncer pela segunda vez. Foi também quando meu pai se divorciou dela. Por mais que a relação já não estivesse bem há muitos anos e as brigas pelas traições do meu pai fossem constantes, ela o amava, com ressentimento, mas amava. Nos últimos anos do casamento, ela sempre se referia a ele com raiva, agressividade. Depois virou indiferença, como uma música que emocionava anos atrás, mas agora não diz mais nada. De tanto lhe pedirem, a indignação virou apatia. De tanto pedirem calma, minha mãe ficou indiferente aos problemas do mundo e cultivou a paz morna de uma tarde de domingo. Mudar a forma como a dor se manifesta não muda o que ela causa. Glamourizam-na, romantizam-na. Essa ilusão constrói a imagem de uma dor nobre, altiva, mas é somente um modo de nos obrigar a vivê-la, sem questioná-la. Homem é assim mesmo, não há o que fazer, e a dor é naturalizada. Claro que meu pai se vitimizava, mas comigo não funcionava. Era fácil julgar quem estava sempre com raiva. Difícil era se compadecer, tentar descobrir os motivos da raiva. E minha mãe aguentou muita coisa. Ela me contou que tentou se separar do meu pai quando eu era bebê. Sem ele saber, ela viajou até Piracicaba para lhe pedir abrigo. Vó, você deve se lembrar. Você a recebeu, mas não a deixou ficar, dizendo, Erani, o que você vai fazer sozinha com 4 crianças? Como vai sustentá-las? Ruim com ele, pior sem ele. E sem escolhas ela voltou para aquele casamento e fez o melhor que podia. Quando nós tivemos essa conversa, ela me disse com certa mágoa que achava que você deveria tê-la amparado. Você fez o que sabia, argumentei. No final das contas, apesar de tudo, meu pai havia sido um bom pai, e ela uma boa mãe. Para além disso, como você iria dar conta de mais 5 pessoas na sua casa? Passamos a vida culpando as mulheres que nos criam, assim como muitas vezes culpei minha mãe, sem olhar para quem nos tira o chão, a casa, as oportunidades. Acabamos sempre onerando outras mulheres pela falta de escolhas que nos é imposta. São sempre elas que precisam abrir mão do pouco que têm para alimentar toda a aldeia. Tentar fazer minha mãe lhe perdoar era romper com o espelho de imagens distorcidas. Não estou dizendo que você não cometeu erros, vó. Estou dizendo que minha mãe não culpou meu avô, seu marido, que ainda era vivo quando ela quis se separar do meu pai.
Antes de fazer uma aliança entre nós, mulheres, a gente aprende a se ressentir umas das outras, sem cogitar que os homens têm responsabilidade por suas omissões. Já não podemos esperar nada dos homens mesmo, e nessa lógica que os isenta de responsabilidades seguimos violentando umas às outras por não suprir as faltas que não causamos. Precisei perdoar a minha mãe por achar que não fui tão protegida quanto eu achava que precisava ser. Por ter sido criada de forma tão autoritária. Durante anos, eu a culpei por muita coisa na terapia. Aqui eu quero cortar as correntes que nos unem pela culpa. Cada uma fez o que sabia fazer. Cada uma fez o que foi possível. Como escrevi numa carta póstuma à minha mãe, publicada em meu livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, não há o que perdoar, o Estado sabe muito bem o que faz. Vó, a assinatura do divórcio machucou demais minha mãe, que ainda estava em tratamento. Tão logo a separação foi oficializada, meu pai começou a namorar uma mulher loira, e isso a feriu ainda mais. Ele passou a contribuir pouco em casa e eu fui trabalhar. Desde os 14 anos, eu dava aulas de reforço de inglês e português para crianças mais novas, mas dessa vez precisaria ter um salário. Uma vizinha estava abrindo uma barraca de pastel no Canal 2 e eu me ofereci para trabalhar com ela. Minha mãe foi contra, dizia que eu tinha estudado muito e deveria procurar outro emprego. Meu pai tentou me fazer desistir, dizendo que era vergonhoso para ele ver sua filha prodígio fritando pastel numa barraca na esquina da Avenida Bernardino de Campos. Mas se ele não tivesse deixado a minha mãe, vó, eu não precisaria aceitar aquele trabalho nem ficar me escondendo toda vez que algum colega do meu curso de inglês passava pela barraca. Mas não havia outra possibilidade, a necessidade batia à porta. Um ano depois, passei na faculdade de jornalismo. Meu pai ficou decepcionado por ser uma instituição particular, enquanto minha mãe contou para toda a vizinhança e fez um empréstimo com as amigas para que eu conseguisse pagar a matrícula. Também pediu um emprego para mim para uma outra amiga, que era gerente numa empresa de engenharia. A tal amiga me ofereceu uma vaga de ajudante de serviços gerais, mesmo eu estando na faculdade e sabendo falar inglês. Dona Irani foi contra, não queria que eu tivesse o mesmo destino que ela, de lavar privada para brancos. Eu, por outro lado, só pensava em estudar, então aceitei. Nunca fui muito habilidosa com serviços de limpeza, mas conseguia enganar bem. O único senão era chegar na faculdade cheirando a água sanitária. Meu pai parou de falar comigo, mas não se indispôs com a amiga que me arrumou aquele emprego, neta de um companheiro de luta dele. Minha vida seguia dividida, se antes a menina que compartilhava um quarto com os 3 irmãos estudava inglês numa das melhores escolas da cidade, agora eu era a garota que falava inglês e fazia faculdade limpando a empresa e servindo café. Na última internação de minha mãe, Dara, eu e minha prima Cecília nos revezávamos para cuidar dela. Fico feliz em dizer que ela não esteve só, mas veja como nós mulheres que sempre cuidamos umas das outras, vó. Havia alguma conexão muito forte entre minha mãe e eu. Mesmo conseguindo visitá-la apenas aos finais de semana por conta do trabalho e do estudo, foi para mim que o médico disse que lhe restavam somente mais alguns meses de vida. Saí da sala dele chorando e abatida. Precisei me recompor antes de voltar ao quarto e fingir que estava tudo bem. Tomei a decisão de não contar a ela e tornar seus últimos dias os melhores possíveis. Eu vou morrer, né? Ela me perguntou assim que me viu. Para de bobeira, mãe, consegui responder. Quando ela adormeceu, chorei em silêncio. Voltei para casa, contei aos meus irmãos e liguei para o meu pai, que ficou sem reação. Toda vez que eu ia render Dara ou minha prima, minha mãe falava do meu pai para mim, dizia que ele ainda não havia ido visitá-la, mas que tudo bem, ela não se importava. Claro que se importava. Os dias passavam, as semanas, e nem sinal dele. Um dia, após uma reclamação disfarçada dela, liguei para ele. Estava na hora de assumir suas responsabilidades. À época, ele ainda morava sozinho em um pequeno apartamento em frente à praia. Tempos depois foi morar com a mulher loira. Assim que atendeu, gritei: "O senhor não tem vergonha na cara? Minha mãe foi sua esposa por mais de 20 anos, vocês tiveram 4 filhos juntos, construíram uma vida. É um verdadeiro absurdo que, em nome de tudo isso e do que o senhor fez ela passar, ainda não a tenha visitado. Ela vai morrer, sabia? E vai morrer carregando todo esse peso, toda essa mágoa, porque o senhor é covarde a ponto de não encarar as merdas que fez e faz. Amanhã é segunda-feira e o senhor vai lá visitá-la, está escutando? Se ela morrer antes de o senhor ir lá, nunca mais fale comigo." E bati o telefone na cara dele. Vó, era tanta raiva na minha voz que meu pai não conseguiu falar nada, nem sequer balbuciou, só escutou. Soube que Denise também teve uma conversa parecida com ele. A semana passou, eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. Um dia, assim que cheguei em casa, meu pai me ligou para dizer que havia visitado minha mãe e perguntou quando podíamos nos encontrar. Senti um misto de alívio e alegria. No sábado, assim que eu cheguei ao hospital para ficar com a minha mãe, notei que ela me aguardava com certa ansiedade. Quando sentei ao seu lado, ela prontamente disse com uma voz que mostrava contentamento: "Sabe quem veio me visitar durante a semana?
Não, mente, quem? Seu pai, acredita. Que bom, mãe, como foi? Ele chegou um pouco tímido, começamos falando banalidades. Conversa vai, conversa vem, deu a hora de ele ir. Peguei, então, a mão dele, coloquei no meu coração e disse em pensamento: Joaquim, eu te perdoo por tudo que me fizeste, assim como eu também te peço perdão por tudo que lhe fiz. Sabe, filha, seu pai errou muito comigo, mas a gente também era. No dia seguinte, ela morreu. E por mais que estivesse sendo duro lidar com a morte, vi o corpo da minha mãe embalado para seguir para o necrotério, precisei lidar com toda a burocracia ao mesmo tempo em que lidava com o luto. Foi libertador saber que ela não carregou pesos de uma vida toda. Foi libertador ter incluído meu pai na conversa, rompendo esse ciclo de somente nós termos que perdoar a nós mesmas. Não chegou a passar um ano e meu pai caiu doente. Eu estava sem falar com ele porque meus irmãos e eu queríamos que ele voltasse a morar lá em casa, ou ao menos passasse um tempo com a gente durante o luto, mas ele não quis, foi viver com a namorada. Ele estava disposto a seguir com a vida dele. Um dia o telefone tocou, era a namorada avisando que meu pai tinha sido internado. Ela estava apavorada, dizendo que não conseguia cuidar dele sozinha e que precisava de ajuda. Ouvi tudo com impaciência, pensando que minha mãe nunca sairia do lado dele. Ele é meu pai, não precisa insistir. Jamais o deixaria sozinho em um momento como esse. Vó, a partir daquela ligação fiquei com ele até o último dia. Se minha mãe o havia perdoado, quem era eu para não perdoar? Erani quebrou um ciclo de dores e mágoas, um ciclo que não precisei herdar. Cuidar do meu pai no hospital foi muito difícil e solitário, vó. Não falo muito sobre isso, mas penso que dividir com você será libertador. Ver uma pessoa cheia de vitalidade definhar foi um processo muito duro. Eu não estava trabalhando, cuidava dele 12 horas por dia, das 7 horas às 19 horas, até ser vendida pelo meu irmão mais velho, Denis, que passava a noite ao lado dele. Meu pai teve um tipo raro de câncer na medula e seus ossos foram sendo esfacelados aos poucos. No primeiro mês de internação, eu precisava colocá-lo com muito cuidado na cadeira de rodas para levá-lo ao banheiro, algo que poderia demorar quase uma hora, tamanha a dor que ele sentia. Ele fazia suas necessidades, e depois eu dava banho nele. As primeiras vezes foram especialmente duras, ele se sentia envergonhado, chegou a verbalizar o quanto se sentia desconfortável. Pai, deixa de graça, o Senhor já me deu muitos banhos nessa vida, respondi para quebrar o clima. Com o tempo, ele foi ficando mais confortável e até agradecia por ser eu, uma filha, e não uma pessoa estranha. Porém, com o avanço da doença, não conseguia mais ficar sentado. Usar fraldas foi outro soco em sua humanidade. Mas ele não perdeu a vaidade, todas as sextas-feiras fazia a barba e raspava o pouco cabelo com o barbeiro do hospital. Eu não podia dizer o nome da doença para qualquer pessoa. Se perguntarem o que eu tenho, diga que é anemia profunda e não aquela doença lá. Ele não conseguia nem dizer a si mesmo. Meu pai ficou muitos meses internado em um quarto duplo, que nesse período ele dividiu com pacientes que chegavam e partiam. Ele recebia algumas visitas, mas era um lugar muito solitário. Ter outro ocupante no quarto era uma forma de companhia também. 2 em especial me marcaram. O primeiro, um policial militar, tinha sido meu colega de escola, daqueles que me xingavam e perseguiam. Havia passado mal durante o trabalho e fora levado às pressas para o hospital. Assim que começaram a arrumar a cama ao lado do meu pai, eu precisei sair do quarto, para preservar a privacidade do paciente que estava chegando. Passado um tempo, fui autorizada a voltar e logo de primeira o reconheci. Como havia sido uma internação repentina, ele ainda estava sem acompanhante. Em dado momento, ele tocou a campainha para chamar os auxiliares de enfermagem, pois precisava urinar. Ele estava com muita dor, não conseguia se levantar e precisava do compadre. Ninguém apareceu. Sussurrei no ouvido do meu pai que eu até poderia ajudá-lo se ele não tivesse sido um dos meus terrors na escola. Ele sentiu pena do rapaz e me pediu para dar um desconto. Eu me aproximei e perguntei: Você precisa de ajuda? Desculpe te incomodar com isso, mas preciso urinar. Eu busquei o recipiente, dei a ele e virei de costas. Assim que ele terminou, ele me chamou. Quando me reaproximei, continuei: Você lembra de mim? Não, acho que não. Djamila, 5º A, Colégio Moderno. Lembrou. O rosto do rapaz empalideceu e ele só conseguiu responder um sim tímido. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ouvi do meu pai um Djamila, tenha misericórdia. Não disse mais nada, ajudei o rapaz até um familiar chegar e até o último dia da sua internação, ele tentou ser o mais agradável possível com um seu Joaquim atento a todos os meus passos. O segundo rapaz ficou por volta de 2 meses internado. Ele havia tomado um tiro da polícia, de uma arma de grosso calibre, em sua perna esquerda. Denis me contou que, como o homem era dependente químico, ele passava noites seguidas tendo crises de abstinência, gritando por horas e tentando arrancar as agulhas das veias para interromper a medicação.
Todos os pacientes do corredor passaram a fazer reclamações, menos o senhor com quem ele dividia o quarto. No começo, eu fiquei um pouco assustada, mas com o tempo fui me acostumando e entendendo. Meu pai adquiriu um senso de proteção com o rapaz. Quando ele estava melhor, seu Joaquim passou a puxar conversa. Durante as crises, meu pai tentava acalmá-lo. Um dia o rapaz pediu um refrigerante e meu pai me disse para buscar um na lanchonete do hospital. Outro dia ele quis um lanche, e lá fui eu comprar. E assim eles foram se aproximando, contando sobre a vida. Eu também o auxiliava quando necessário, sob os olhares de reprovação dos acompanhantes dos outros quartos. Uma senhora me questionou se eu não achava errado ajudar bandido, que fora dali ele não hesitaria em me fazer mal. Não respondi, só desconversei. No dia que o rapaz teve alta, meu pai sentiu um misto de alegria e tristeza, foi perceptível. O jovem chorou emocionado e nos apresentou aos familiares que haviam ido buscá-lo. Naquela noite, meu pai ficou em silêncio absoluto. Anos mais tarde, encontrei esse mesmo rapaz no centro de Santos. Ele usava muletas por conta das sequelas causadas pelo tiro e estava acompanhado de uma mulher. Quando me viu, logo perguntou do meu pai. Eu confirmei que ele havia falecido, e ele se emocionou, dizendo à companheira: o pai dela foi um anjo na minha vida, ela também. Eles cuidaram de mim no hospital. Entre uma lágrima e outra, me contou que havia casado, tomado jeito na vida, que seria pai. Não mexo mais com essas coisas, mas se alguém mexer contigo por aqui, pode dizer que me conhece. Nós nos despedimos e eu nunca mais o vi. Meu pai acarinhou aquele rapaz ao não julgá-lo, ao dizer que os gritos dele não incomodavam, ao se doar a ele. Foram raras as vezes em que presenciei dois homens demonstrarem carinho e ternura um pelo outro. O comum é ver agressividade ou solidariedade de gênero, um homem apoiando o outro em detrimento de uma mulher. O rapaz tinha idade para ser meu irmão mais velho e de alguma maneira tocou o coração de meu pai, que, àquela altura, sentia dores lancinantes. Mesmo em um momento de profunda dor, meu pai conseguiu olhar para a dor do outro. Que retribuiu afirmando que, se dependesse dele, ninguém jamais me faria mal. Meses antes de partir, seu Joaquim viu na ternura uma forma de ser eterno. Foi um período profundamente triste, meu pai sofreu muito, mas também houve descoberta. Ali naquele hospital, vó, foi a primeira vez que o vi chorar. Mesmo com muita dor, ele não chorava. O único dia em que chorou foi quando foi fazer um exame em um andar diferente do hospital. Fui acompanhando o auxiliar de enfermagem que empurrava sua maca e, enquanto aguardávamos, meu pai fez um sinal para que eu me aproximasse. Assim que cheguei meu ouvido perto de sua boca, ele disse: eu estou sofrendo porque fiz sua mãe sofrer. Surpreendida por aquela ação e compadecida de sua situação, tentei desconversar e dizer que não era nada daquilo. Ele insistiu: não, filha, eu sei. Eu estou sofrendo porque fiz sua mãe sofrer. E chorou calado. Eu segurei o choro durante o tempo do exame e enquanto o acompanhava de volta ao quarto. Só então me tranquei no banheiro para chorar toda aquela tristeza. O quadro dele foi se agravando a ponto de só conseguir ficar à base de morfina. Os médicos já haviam conversando comigo sobre a gravidade, que não havia cura, mas que fariam o possível para que ele pudesse ter dignidade até o fim. Mesmo assim, vó, eu não queria aceitar. Fazia apenas um ano desde a morte da minha mãe e eu não conseguia conceber ficar órfã de pai também. À época eu era espírita kardecista e todos os dias rezava a oração para salvar moribundos. Eu me sentia esgotada emocionalmente. Era uma jovem de 22 anos enfrentando muitas tristezas de uma só vez, mas todos os dias estava lá, mesmo me aborrecendo por vezes com os amigos e com a namorada dele. Com o evangelho na mão, eu seguia firme. Um dia um grupo de auxiliares de enfermagem me chamou para a sala onde ficavam. Uma moça me ofereceu uma xícara de chá de camomila e um homem gentil, negro, de voz doce, me disse: você precisa deixar seu pai ir. Já fez tudo o que podia por ele. Trabalhamos aqui há anos e vimos muitas pessoas morrerem sozinhas, completamente abandonadas. Seu pai, não, ele teve você. Todos nós comentamos, até a equipe médica comenta da sua devoção. Mesmo tão jovem, esteve aqui dia após dia. Mas você precisa deixar ele ir. Desabei no choro. Pela primeira vez eu podia chorar sem ninguém me pedir para parar. E chorei todo o choro represado, o choro pela morte da minha mãe, as lágrimas barradas pelo você precisa ser forte. Pessoas que não me conheciam me enxergaram como humana, perceberam meu sofrimento e meu pedido de socorro silencioso. Aquele choro me tirou da anestesia, do estou bem, meu pai vai ficar bom. Hoje percebo que muita gente não me ofereceu ajuda porque realmente acreditava que eu daria conta de tudo. Fiquei ali chorando e, entre um gole e outro de chá de camomila, entendi que precisava aceitar aquela situação. Eu tinha medo da perda, não conseguia vislumbrar uma vida sem alguém para me orientar. Mas meu pai estava convivendo com dores agudas, já estava respirando com a ajuda de aparelhos, o olhar estava perdido. Fique aqui na nossa sala o tempo que precisar, se libertei do peso, disseram os enfermeiros.
Pareciam anjos que você havia mandado em meu socorro, vó. Eu realmente não estava sabendo lidar com tanta dor. Se não fosse pelos meus amigos, teria sucumbido. Sobretudo o Hamilton, um amigo da adolescência que cedeu a casa durante boa parte do tempo em que cuidei do meu pai no hospital. Não fossem as jantas gostosas que a mãe dele fazia, aquele feijão que lembrava o seu, tudo teria sido mais difícil. A cama que ele preparava para eu descansar, as centenas de vezes em que assistimos Moulin Rouge e brigávamos porque ele cometia o pecado de dizer que Celine Dion era melhor do que Whitney Houston. Fui abraçada por aquela família como você me abraçava. Não fosse pelas noites naquela casa, na altura do 100º degrau da escadaria do Monte Serrat, a vida teria sido mais amarga. Assim que me acalmei, saí da sala e fui para o quarto onde meu pai estava. Abri o Evangelho segundo o Espiritismo e fiz a oração para a pessoa que está partindo. Sabia que ele se arrependia de muita coisa, escolhas erradas, traições e abandonos. Sabia que ele ficava triste por, nos últimos anos, ter se afastado da família. Mas sabia também que, naquele momento, tudo estava resolvido. Conversei com ele, falei o quanto o amava e o quanto era grata por ter tido ele como pai. Dei um beijo em sua testa e decidi ir embora. Eu sabia que ele partiria naquele dia e eu não queria estar lá. Na verdade, ele já estava mais inconsciente do que consciente, mas eu não queria ver. Um ano antes eu havia acompanhado o corpo da minha mãe e eu não tinha estrutura para viver a mesma coisa com meu pai. Ele ficou com a namorada e alguns amigos no quarto. Cantei uma música do Milton Nascimento bem baixinho, o artista que ele me ensinou a amar, e saí do quarto. Meu pai ficaria atônito se soubesse que me tornei amiga do Milton, vó, certeza de que ele se gabaria para todas as visitas. Sim, eu me tornei amiga dele e sinto que conhecer o artista que cresci ouvindo com meu pai é um modo de sempre mantê-lo vivo. Naquela noite, quando o telefone tocou em casa, eu já sabia. Fui inundada por uma sensação de paz por saber que o sofrimento dele havia acabado. Para quem quer se soltar, invento um cais, invento mais do que a solidão me dá. Invento o amor e sei a dor de me lançar. Anos após a morte da minha mãe e do meu pai, me questiono se de fato minha mãe viveu o amor, mesmo no início do casamento. Não tenho condições de emitir juízo moral, nem quero, mas me ponho a refletir. Uma vez, minha mãe me disse que saiu de uma escravidão para entrar em outra, referindo-se ao fato de ter deixado o trabalho de empregada doméstica em São Paulo para casar e se tornar dona de casa. Essa frase é de uma profundidade perturbadora. De fato, minha mãe cozinhou, lavou e passou a vida toda. Seus dias eram trabalhar, seja cuidando da casa dos outros, seja cuidando da nossa casa. Depois de casar, em vez de cumprir as ordens do patrão, ela precisava realizar os desejos do meu pai. O feijão tinha que ser feito na hora e temperado com linguiça e toucinho, ela não podia fazer grandes quantidades e congelar. O arroz precisava estar bem soltinho e temperado somente com alho, sem cebola. As camisas precisavam estar extremamente bem passadas e alinhadas. Tudo seguia um ritmo calculado e impositivo. Talvez seu casamento com meu avô tenha se baseado num sistema semelhante, vó. Quando meu pai precisava pegar o turno da madrugada, minha mãe acordava para servi-lo, mesmo quando estava doente, estafada ou quando não sentia a mínima vontade. Enquanto separava os pães, pegava a manteiga, talvez pensasse eu tenho que fazer porque ele já fez muito. A sensação de gratidão imposta pela subalternidade. Aquele amor veiculado pelos programas de TV que supostamente ajudam as pessoas pobres, subordinado, que sempre coloca a mulher numa posição de retribuição, de agradecimento. Na primeira tentativa de libertação, porém, corre-se o risco de ser taxada de ingrata. Sabe, vó, a dureza na sua casa fez com que minha mãe desejasse viver uma vida diferente. Foram alguns anos vivendo no quarto de empregada até aquele carnaval em Santos, quando ela conheceu meu pai. Hoje penso se minha mãe realmente se apaixonou à primeira vista ou se ela se entregou ao primeiro olhar que se mostrou cúmplice, aos primeiros ouvidos que a escutaram, às primeiras mãos consoladoras, aos primeiros abraços que a afagaram e chamou isso de amor. Ela realmente pode ter amado perdidamente ou pode ter sonhado com o amor. Pode ter se entregado não porque estava sentindo amor ou paixão, mas porque o cenário criado é tão inebriante que a embriagou de amor. A gente se apaixona por uma ideia de amor e a persegue a vida inteira, se frustrando por viver apenas um esboço dela. A ideia, porém, jamais nos abandona, mesmo causando dor. Será que foi isso que aconteceu, vó? Não sei, não tive tempo de saber. Uma jovem mulher, sem a família por perto, sobrevivendo aos assédios do patrão, sentindo-se solitária, pode ter se entregado e sonhado com uma vida na qual alguém finalmente a protegeria. E aguentou tanta coisa em busca desse sonho perdido. Tinha que provar que deu certo para contradizer as más línguas. Na maioria das vezes, o amor não é apenas sentimento, mas também ideologia. Condiciona-se o olhar, o sentir. Porque se ama a branca e não a negra. Olhares condicionados e submissos a uma ideologia, a melancólica valorização dos traços finos. É muito difícil encontrar olhares sinceros e destreinados.
Foram várias as vezes em que vi minha mãe chorando por causa das traições do meu pai. Após um tempo, eu não sei se as lágrimas caíam pelo adultério em si ou pela destruição do sonho daquela moça de interior que só queria ser amada pelo homem que conheceu em um baile de carnaval. Mesmo sendo infeliz na vida a dois, quando o casamento terminou, minha mãe ficou extremamente triste. Eu discordei da forma como aconteceu, já que meu pai não lhe deu nenhum suporte financeiro, mas o divórcio em si não me entristeceu. Eu fiquei triste porque minha mãe havia criado uma ideia de relacionamento, acreditado na segurança do matrimônio, na sua manutenção, permanência e imutabilidade. Ela contava com meu pai para lhe trazer felicidade, vó. Foi assim que aprendeu e viveu. Foi difícil para ela lidar com as fofocas e ter que enfrentar a doença sem um companheiro ao lado. Meu pai, por sua vez, idealizou uma mulher na cabeça dele e exigiu que a esposa fosse exatamente como ele queria, deixando de enxergar quem ela era de fato. Não é necessariamente o amor que prende, vó, é o hábito. O jantar no sábado à noite para fugir do tédio, o almoço na casa da sogra no domingo, a festa do amigo da filha mais nova. Coisas. Ela se sentia presa, incomodada, infeliz, mas preferia discutir porque o som da TV estava muito alto. Ela reclamava de um quadro milimetricamente torto, brigava porque não havia gostado do piso que meu pai escolheu quando finalmente reformou a casa. Era melhor discutir sobre o rasgo no sofá do que falar das mágoas acumuladas. Parecia que eles discutiam por motivos fúteis, mas nada é trivial quando se trata de um casamento cheio de não ditos e dores, nem chorar por um desentendimento banal e extravasar em lágrimas as frustrações de uma vida sem sentido. Nessas situações, o frívolo é a superfície de algo muito profundo. Minha mãe era uma mulher muito inteligente. As pessoas sempre a procuravam para pedir conselhos, além de recorrerem à sua incrível habilidade de destravar as costas, ela tinha uma técnica incrível para isso. De uma sabedoria e generosidade sem igual, ela conquistava a todos que de fato prestavam atenção nela, sobretudo minhas amigas, para quem ela virou uma espécie de conselheira. Meu pai, claro, nunca valorizou essas qualidades, nem sequer as enxergou. Entre os amigos cultos dele do Partido Comunista, minha mãe era vista como a dona de casa, a mãe, a esposa, mesmo se esforçando para ser notada além desses lugares. Estar entre os homens que pregavam a revolução poderia significar ter de se confrontar com sua suposta falta de talento ou inteligência, na qual foi convencida a acreditar. Parafraseando Simone de Beauvoir, as mulheres têm dificuldades de se libertar de situações opressoras porque não as veem como algo a ser transcendido ou ultrapassado, mas como fruto do destino. Ela se conformou em ficar com as pessoas que estavam habituadas a dobrar calças e passar camisas. Entre elas, minha mãe sempre seria a sábia, a grande conselheira, um talento em vias de ser descoberto, a eterna intelectual em potência. A tristeza e a invisibilidade a corroeram a ponto de ela se sentir importante se alguém lhe entregava um simples santinho de candidato na feira. Dona Irani foi uma mulher com os pés rachados e os olhos tristes. E foram raras as vezes que alguém, em vez de olhá-la com desprezo ou desdém, perguntou qual era a história por trás daqueles olhos castanho escuros. Certa vez, uma vizinha comentou: "Que pé horrível, Irani, todo rachado", numa tentativa de diminuí-la ou de simplesmente gritar uma opinião não requisitada que fez minha mãe comprar todos os times de cremes e lixas. A vizinha poderia ter aceitado a feiura deles, ou até ter visto beleza, se tivesse questionado por onde aqueles pés haviam andado. Sabe, vó, apesar de dizer que jamais me casaria, vivi uma busca romântica pelo amor. Como fui preterida na escola, sonhava com o dia em que seria desejada como minhas colegas. Na maioria das vezes, eu era aquela que fazia a ponte entre um menino e uma amiga minha. "Agita ela aí pra mim", era o que eu mais ouvia dos meninos, brancos e negros. Eu era aquela que sempre segurava a vela. Quando adolescente, a moda era fazer o baile da vassoura, festas em que se tirava uma pessoa para dançar ao entregar uma vassoura ao par com quem ela estava dançando. Nunca ninguém me tirou para dançar nesses bailes. O máximo que acontecia era eu sobrar com a vassoura. Sabendo disso, minha mãe organizou alguns bailes na nossa pequena sala com os amigos do bairro e eu tinha que dançar sob a vigilância rígida da dona Irani e nosso apartamento virou uma espécie de ponte. A maioria dos meus colegas adorava minha mãe e gostava de ficar em casa durante o dia. Dormir, só quem fosse bem próximo. Eu dei o meu primeiro beijo quando tinha 16 anos. Minha mãe passou a autorizar que Dara, minha prima e eu fôssemos à praia sozinhas sem a vigilância dos meus irmãos. Eu era obediente quanto a ficar ou não com rapazes, mas naquele dia resolvi quebrar a regra. Estava no mar quando um jovem se aproximou e começou a conversar comigo. Eu me lembro que ele disse se chamar Júnior e que morava em um bairro próximo ao meu, era alto, deveria ter uns 18 anos e seu hálito cheirava a cerveja. Um rapaz bonito, de cabelos cacheados, negro claro para o meu rápido julgamento de 15 minutos, pareceu legal. Conversa vai, conversa vem, decidi que era hora de dar o primeiro beijo, ter alguma história para contar. Minha prima, mais velha do que eu, sempre falava de suas aventuras. Beijei, então, o rapaz.
Não sei se foi minha falta de experiência, mas o beijo simplesmente não encaixou, foi bem ruim. Não houve delicadeza, o menino enfiou a língua na minha boca sem saber direito o que estava fazendo e, para completar, ele tentou abaixar o top do meu biquíni mais de uma vez. Precisei ser taxativa quanto a não querer aquilo. Do que você tem medo? Ele perguntou. Não tenho medo de nada, só não quero, respondi. Quando cansei daquilo, falei que precisava ir embora, inventei alguma desculpa sobre meus irmãos estarem chegando, saí do mar e me deparei com irmã e prima boquiabertas. Elas estavam surpresas porque eu sempre fui a certinha e até tentaram colocar a situação como inapropriada, mas eu sabia das experiências delas e a história parou por ali. Ao chegar em casa fui acometida por um sentimento de culpa por estar escondendo algo da minha mãe, mas eu não podia contar. Nunca mais vi aquele rapaz, nem quis manter contato. Meses depois, tive uma segunda experiência. Um amigo do meu irmão queria agitar um amigo dele para mim. Aquela foi a primeira vez que isso aconteceu. Lembro bem da situação, combinamos de nos encontrar no calçadão da praia do Imbaré para passear e eu conhecer o menino. Ele devia ter a mesma idade que eu, 16 anos, e se chamava Alan. Enquanto conversávamos, andando pelo calçadão, tudo correu bem até o garoto avançar para cima de mim. Enquanto me beijava, ficava levantando meu vestido, passando a mão no meu corpo. Ao mesmo tempo, eu tentava desviar das mãos dele e puxava meu vestido para baixo. Lembro de ficar naquela situação por alguns minutos até dar a desculpa de que precisava voltar. Foi muito ruim, não gostei nada. Os que nos esperavam comemoraram, e Alan pediu para me ver uma próxima vez. Eu ainda não entendia que aquilo havia sido violento, só sabia que não tinha gostado. E não queria repetir. Eu não sei como você e minha mãe conversaram sobre sexo, vó, se houve espaço e tempo para isso. Acredito que não. Vocês duas sempre diziam que o exemplo ensina, e eu concordo. Os olhares cúmplices de vocês moldaram muito do que eu sou, mas ter visto a infelicidade da minha mãe, também. Eu não queria repetir os mesmos erros, queria ter a chance de fazer minhas próprias escolhas. Lembro quando minha mãe me levou à ginecologista pela primeira vez. Eu tinha 16 anos e fomos ao postinho de saúde do bairro. Enquanto eu aguardava a consulta, a recepcionista me perguntou, rindo, está de quantos meses? Dona Irani, claro, ficou brava com a pergunta da mulher. Na época eu não havia entendido, mas hoje vejo o quanto a mulher foi preconceituosa. Eu era virgem, ainda não tinha dado o primeiro beijo, só estava ali porque havia começado a menstruar só um ano antes e minha mãe queria saber se estava tudo bem. A médica ficou surpresa quando eu disse que era virgem, mesmo assim recomendou que eu tomasse pílulas anticoncepcionais, o que soou como ofensa para minha mãe, uma vez que ela acreditava que eu e minha irmã deveríamos casar virgens. Tudo era rodeado de muito tabu. Esse ciclo eu rompi. Educo Tulane para se conhecer, não ter vergonha do corpo. Consegui tirar o peso do não dito, da vergonha em falar sobre menstruação. Conversamos sobre sexo, sem tabus. Ao mesmo tempo, a educo para não acreditar que liberdade sexual é só dizer sim. Também é sobre dizer não, se respeitar, não acreditar que é careta porque nunca namorou. São dois extremos muito perigosos que tentamos evitar. Uma coisa nós ainda temos de você, a força dos olhares cúmplices. Minhas primeiras experiências com meninos foram muito invasivas, vó. Por isso, entre meus 16 e 19 anos, eu saía com minhas colegas sem pensar muito em garotos, só para curtir o passeio. Sabia que ninguém iria querer ficar comigo e, de algum modo, eu também não queria nada com ninguém, porque sempre fui muito sensível. Há que se fazer a diferença aqui entre sensível e suscetível. Sensível é um traço bom, de alguém que se deixa comover. Quando adolescente eu já chorava com músicas que me emocionavam, com livros. Suscetível, por outro lado, é ser frágil, passivo. Eu não era suscetível ao desejo dos meninos, eu os repelia. Por ser sensível, eu repelia, mesmo quando eles tentavam me colocar como medrosa por eu não querer que eles abaixassem meu top sem autorização. A sensação de não me sentir respeitada foi a principal responsável por eu me afastar deles. Mas lá no fundo, vó, eu fantasiava com amores intensos, desejava ter um encontro de verdade, com o garoto indo me buscar em casa e não me acossando em um banco de praia. Após o breve relacionamento que tive com o rapaz da igreja messiânica, a primeira vez em que me apaixonei de verdade, tirando as paixonites não correspondidas de adolescente, algumas até expostas pelos rapazes ofendidos pela preta gostar deles, eu fiquei mais alguns anos sozinha. Até saía com alguns rapazes, mas nada sério. Eles eram quase todos agressivos, queriam algo rápido e sem romance e eu detestava. Sofria muito porque queria estar com alguém, mas nunca me senti respeitada. Lembro que, na adolescência, quando chegava o dia dos namorados, várias garotas ganhavam ursinhos de pelúcia, caixas de bombons e outros presentes dos namorados ou pretendentes. Eu e minha irmã nunca ganhamos nada e observávamos a alegria das garotas na hora do intervalo e nossa sensação de não pertencimento. Quando eu tinha 20 anos, comecei a frequentar os beiros black da cidade, especialmente o do Bar do 3.
Minhas amigas e eu passávamos horas nos arrumando para sair, combinávamos as roupas, penteados. Pela primeira vez eu senti a sensação de pertencer. Os rapazes nos queriam, nós não éramos mais as feias da turma. A noite de sábado era um verdadeiro acontecimento para nós. Gostava de me sentir bonita, ser chamada de rainha do baile, me destacar com minhas blusas de lantejoulas e macacões abertos nas costas. Porém, com o tempo, fui deixando de me encaixar. Dançava a noite toda e voltava para casa sozinha. Ficava horas ouvindo músicas românticas no meu radinho Lenost, comprado com o meu primeiro salário, e sonhava com o dia em que um homem tivesse o desejo real de me conhecer e não somente de me usufruir. De algum modo, o preterimento me salvou, pois aproveitei o tempo sozinha lendo, escrevendo poesias, indo às reuniões em um centro espírita da cidade. Mas as poucas experiências que tive foram marcadas pelo olhar condicionado que nos sexualiza. Eu demorei a ter uma relação de verdade. Como mulher, eu era um produto que tinha como dono outro produto. Como negra, eu era um subproduto que tinha como dono outro subproduto. Um subproduto. Todos tinham direitos sobre mim. Eu não tinha lugar nem na prateleira. Quando saí com Alan, aos 16 anos, ele não quis andar de mãos dadas comigo ou me levar para tomar um refrigerante. Não perguntou sobre minha música favorita, se meus pais eram bravos, onde eu morava ou qual era a minha matéria preferida na escola. Ele não achou que eu merecia esse cuidado, vó. Após uma conversa fiada, já quis logo se apossar de mim, sem saber que eu era filha da mulher que desafiou um patrão assediador segurando uma frigideira com óleo quente. Ele seria aquele que jamais tocaria em meus cabelos, mesmo querendo tocar no meu corpo. Eu era somente um instrumento de prazer, talvez uma iniciação para um garoto na puberdade, e não uma pessoa com quem ele gostaria de namorar. Eu não sei como você criou meus tios, vó, mas todos parecem respeitosos com suas companheiras. Minha mãe, mesmo dando regalias aos meus irmãos em relação às tarefas domésticas, costumava ser brava quando o assunto era relacionamento. Sempre disse a eles que, se estivessem namorando e ela descobrisse que eles estavam traindo as namoradas, ela contaria. E uma vez ela fez isso mesmo. Uma moça ligou para um irmão meu e minha mãe logo percebeu do que se tratava. Quando ele levou a namorada para jantar em casa, minha mãe a recebeu dizendo, sem o mínimo constrangimento, você sabe que ele fica recebendo ligação de outra mulher. Ela batia no peito dizendo que criaria homens dignos, que vigiaria tudo muito de perto. Meus irmãos só foram se relacionar de modo mais duradouro após a morte dela. Eles a respeitavam e temiam decepcioná-la. Quando engravidei, torcia muito para não ser um menino, não porque não goste de meninos, claro que não, mas porque não me sentia preparada para educar um homem numa sociedade machista. Como ensiná-lo a ser decente num mundo que produz masculinidades tóxicas? Aos 24 anos, não me sentia nem um pouco preparada para essa tarefa. Anos depois, quando pensei em engravidar de novo, desejei um menino. Com mais de 30 anos, madura, eu saberia educá-lo, apresentar outras referências, ensiná-lo a ser criança e não menino. Passado um tempo, porém, decidi que não queria ter outro filho. Tenho sobrinhos e isso me satisfaz. São rapazes com caráter, você ficaria orgulhosa, vó. No entanto, as preocupações seguem as mesmas, cuidar para que eles sempre saiam com documentos, ensiná-los como proceder numa eventual parada da polícia, rezar para que eles cheguem em casa. O fantasma de sexualização esteve presente em minha vida a maior parte do tempo, me fazendo ser um tanto solitária. Eu ia às atividades do centro espírita, algumas consistiam em visitar orfanatos e asilos, saía com a minha mãe ou simplesmente ficava em casa. Intuitivamente, eu tinha uma proteção antimacho que me afastou de viver péssimas experiências ou pelo menos evitou muitas. A ilusão de um amor me completava de alguma maneira. Ninguém que eu conhecia na vida real superava o amor imaginário que viria me buscar em casa para jantar e andaria de mãos dadas comigo, acariciando meus cabelos antes de me beijar com carinho. Claro que essa ilusão também me prejudicou, eu precisava aprender a lidar com a realidade, mas a realidade que se apresentava consistia em forçação de barra e mãos não requisitadas. Não é que eu estivesse fixada na fantasia. Acho que teria me entregado facilmente a uma experiência amorosa real, com suas contradições, mas era a realidade que insistia em não me olhar com olhos de amor. Eu queria ser vista com delicadeza, encontrar alguém com quem falar dos meus livros favoritos, da história triste do velhinho do asilo. Claro que eu também desejava contato físico, mas não exclusivamente. Aos 19 anos, para esquecer o meu primeiro amor que não surgia, eu saía sozinha. Claro, eu poderia ir ao pagode com minha irmã e as amigas dela, mas não gostava, então preferia ficar nos bares de MPB. As primeiras vezes foram legais, eu bebia suco e curtia as músicas. Mas precisei parar de ir. Primeiro porque ainda não tinha a confiança de sentar sozinha em uma mesa de bar, e não conseguia bancar os comentários sobre mim. Segundo, porque alguns homens começaram a enviar bebidas para a minha mesa, talvez julgando que eu era uma prostituta à procura de clientes, e não uma jovem sonhadora querendo se inebriar de canções de amor.
Isso se repete até hoje, são muitas as vezes que evito sair sem companhia ou me abstenho de tomar um drink no hotel. Nas vezes em que fui sozinha a barzinhos, eu voltava andando pelo calçadão da praia, observando todas as pessoas que pareciam viver numa realidade paralela à minha. Mais do que felizes, elas pareciam encaixadas à vida. Em geral, eu buscava todas as possibilidades para não sentir a vida, simplesmente não me reconhecia como parte integrante dela. Minhas amigas loiras estavam sempre com seus namorados e, por mais que se decepcionassem também, sempre tinham alguém para apresentar aos pais e de quem pegar emprestado o moletom em um dia frio. Eu olhava os casais apaixonados nos banquinhos da praia e aquilo parecia um sonho distante. Eu via as famílias parecendo felizes andando pelos jardins, pessoas pedalando suas bicicletas, mães correndo atrás de seus filhos esboçando sorrisos. Havia casais namorando, pais e mães conversando com seus filhos, a lua refletindo o mar. Eu não me reconhecia em nenhuma daquelas pessoas. Eu queria viver um amor, vó, mas não queria que fosse qualquer amor. Não ficava chateada se não beijasse ninguém numa festa, mas sim se não beijasse o garoto que eu julgava ser legal. E eu nunca beijei o garoto legal, sempre voltava para casa pensando como teria sido. Uma sensação de vazio me tomava. Nas poucas vezes que fui a beilas de carnaval na adolescência ou quando jovem adulta, os rapazes tentavam me beijar à força, tudo era muito naturalizado. E foram várias as vezes em que ouvi, ao rejeitá-los, está se achando, ei, neguinha. Você não é tudo isso. Para eles, eu deveria me sentir honrada em ser beijada à força ou agradecer por eles passarem a mão em mim sem meu consentimento. Vó, tive muitos amores platônicos na adolescência. Se alguma amiga branca se interessava pelo mesmo rapaz que eu, já tirava meu time de campo, pois sabia que não teria chance. E eu tinha várias amigas brancas, por morar em um bairro classe média. Dara e eu éramos tão legais e divertidas quanto elas, mas, diferentemente das garotas brancas da vizinhança, não tínhamos namorado. Éramos invisíveis. As garotas do bairro sabiam disso. Elas não nos enxergavam como bonitas ou nos viam como alguém que poderia ser um obstáculo para as pretensões amorosas delas. Se algum garoto me ria com a gente na rua, sempre era para elas, se elas estavam afim de um garoto, era a gente que intermediava. Se eu achasse um garoto bonito, branco ou negro, elas já diziam, mas ele não vai querer ficar com você, né? Antes da balada Black, 2 eventos amenizaram essa realidade. O primeiro aconteceu quando eu tinha 15 anos, uma família havia se mudado recentemente para o prédio onde morávamos e logo eu e meus irmãos nos afeiçoamos aos filhos, 2 rapazes. Brincávamos juntos na rua, organizávamos beilas da vassoura, ensaiávamos as coreografias das bandas do momento para dançar nas festas. Logo eu me apaixonei pelo mais velho deles. Contra todas as minhas expectativas, ele também se interessou por mim. Uma amiga loira que morava perto do nosso prédio também estava afim dele e não se conformava de não ser correspondida. Ela ficava tanto atrás dele que um dia ele sugeriu que a gente inventasse que estava namorando para ela desistir. Aceitei. Mesmo assim, ela não desistiu. Uma vez, nós duas estávamos brincando em frente ao meu prédio e, de repente, ela disse que precisava ir embora. Eu achei esquisito, havia alguma coisa errada. Fui para casa mas, passado um tempo, decidi ir até o apartamento em que esse rapaz morava, 2 andares acima do meu. Ao chegar lá, encontrei minha amiga na porta conversando com ele. Fiquei com tanta raiva, até ficamos sem nos falar por um tempo. Quando perguntei o porquê de ela fazer aquilo, ouvi todos os meninos da rua querem ficar comigo, não é possível que ele não queira. E realmente eles acabaram ficando depois de um tempo, para minha tristeza. Não era, afinal, nenhuma surpresa. Eu já estava acostumada com aquele tipo de situação. Eu poderia ter namorado esse rapaz, vó. Minha mãe tinha medo de que isso acontecesse, aliás, por ele ser branco. Ela temia que a família dele me tratasse mal, me desrespeitasse. Filha, tenho medo de que na primeira oportunidade ele te ofenda, te chame de macaca. Vou precisar quebrar a cara dele se isso acontecer, ela me disse uma vez. À época, eu não entendia direito a preocupação dela, não me ocorria que um garoto que gostasse de mim pudesse me desrespeitar daquela maneira, mas hoje entendo o que minha mãe pensava. Não que ela fosse contra relacionamentos interraciais, alguns dos meus tios eram casados com mulheres brancas, mas para uma mãe preta, machucada pelo racismo, não me permitir namorar com o garoto branco foi uma das tantas formas que ela encontrou de me proteger. O segundo evento ocorreu logo em seguida. Você já tinha falecido e foi a primeira vez que fui a Piracicaba sem ficar na sua casa. Foram dias importantes, que criaram boas e novas memórias, para além da casa em São Dimas. Foi como ser acolhida mais uma vez, agora na adolescência. Naquela viagem, Dara e eu ficamos uns dias na casa do tio Lino e sua esposa Vilma, sendo muito mimadas. Eles nos trataram como filhas. Lembro das idas à locadora para alugarmos os filmes que queríamos, dos doces que Vilma preparava, dos passeios de carro. Foi incrível. Os outros tios até brigaram para que fôssemos à casa de todos. Um sentido de continuidade do amor que você plantou.
A maior parte do tempo, porém, ficamos na casa do tio Edmilson, o Dima. Ele havia casado com uma mulher muito legal, a tia Valéria, e à época morava com a família dela, muito afetuosa e generosa. A casa ficava numa região simples da cidade, e logo fizemos amizade com algumas garotas das redondezas. Era carnaval e havia um grupo de jovens na vizinhança que se organizava para pular numa quadra no centro. Todos se arrumavam, as garotas trançavam os cabelos umas das outras e dos garotos, tudo dava a impressão de um grande acontecimento. Para minha surpresa, os garotos do bairro se interessaram por mim e por minha irmã, as garotas foram acolhedoras e nós quisemos sair com o grupo. Liguei para minha mãe pedindo autorização, e sem surpresa alguma ela negou. Pedi para a tia Valéria interceder, o que fez com que Dona Irane ficasse ainda mais brava. Você sabe, ela detestava não ter a autoridade dela respeitada. Vou te contar, vó, nós fomos mesmo assim, com nossa nova tia acobertando. E não nos arrependemos, foi um evento lindo. Estávamos acostumadas com uma vizinhança branca, que não se via como classe trabalhadora, de mentalidade provinciana e, de repente, encontrávamos numa rua de terra, com casas populares, muito rap, samba e, sobretudo, rapazes nos disputando pela primeira vez. Minha irmã acabou ficando com um garoto, já eu fui logo me interessar por um que estava interessado em outra, e assim foi. Mas a experiência de estar lá, de irmos em grupo para o ponto de ônibus, nos arrumarmos como se fosse para um grande evento, me deu uma sensação de pertença. Minha mãe não gostava que a gente andasse em bando, controlava nossos passos, então aquelas semanas foram libertadoras.